E olha só quem está aqui na garagem, Maurício Garcia, muito bem-vindo, mais conhecido como Alma Automotiva. Agora também nosso colega no Auto Mais, né? Que legal, cara. Exatamente. Então, saudações automotivas, senhoras e senhores, né? Eu falo muito senhoras e senhores, o pessoal já tá fazendo um abaixo-assinado lá pra Contra ou a reduzir. favor? Então, tem contra e tem a favor. Na verdade, eu tô usando tanto que eu tô pensando em patentear, hein? Tu sabe que essa do contra ou favor é boa. É o Davi Nasser, que é um dos maiores repórteres da história do Brasil, foi o repórter sênior aí da revista O Cruzeiro. Leiam Chateau, o Rei do Brasil, grande leitura obrigatória aí pra quem gosta de jornalismo. Um salve aí pro Israel Janesini, que tá chegando na área. Deixa o seu like aí, galera. É importante deixar o like pra quem tá chegando, é assim que funciona o algoritmo. Mas reza a lenda que ele conseguiu o emprego dele na revista O Cruzeiro, que era a grande potência da mídia brasileira na época, né? Numa prova que juntou lá 30, 40 recém-formados e tal, e tinha que fazer uma... A prova era um ensaio, tinha que escrever um ensaio sobre Jesus Cristo. Era a forma que a revista estava ali, ver como é que era o texto de cada um, o domínio da linguagem de cada um. E todo mundo começou a na máquina de escrever e ele ficou paradinho. E o chefe, o editor, sei lá, e tu aí, não vai começar? E ele falou, tu não especificou se era a favor ou contra. É Pô, verdade. esse cara é diferente. Mas Deram emprego pro cara aí. não existe propaganda negativa, né? Existe só propaganda, né? Um salve aí pro Valdiele Dutra, Marco Aurélio Simões, Renan Rodrigues. Galera que quiser abrir para perguntas aí, deixa um café, que é sempre mais fácil a gente ver. E o 3C chega a vocês e a nós e ao mundo graças ao apoio da Hiperfreios Discos, uma marca que me dá um orgulho imenso aí de carregar nas pistas e fora delas. Líder de mercado em fornecimento em discos e tambores de freio, marca 100% nacional, lá de Sangão, em Santa Catarina. Passarei pela sede da Hiper em breve, porque eu irei sim até Porto Alegre de XC40, 100% elétrico. Aguardem essa epopeia em breve no canal. A Hiper é detentora de um dos mais modernos parques de fundição e usinagem do Brasil, e a gente vê aqui as tecnologias como o Grinding Carbon. O próprio Maurício falou, nossa, que disco bonito. Chique. É a tecnologia Grinding Carbon da Hiperfreios, que proporciona mais condutibilidade térmica, melhor dissipação do calor e redução das vibrações, ou seja, tudo que você quer na hora de ver o seu disco de freio, o seu freio performando. Mas, Maurício, conta pra nós. O que você tem contra o carro 0 km? Absolutamente nada se você estiver bem endinheirado, entendeu? Mas o que acho que dá pra gente começar ali, aquela pergunta clássica, né, de absolutamente todo podcast, como eu esperava, quando que você começou a gostar de carro, né? Acho que você respondeu essa umas 500 vezes. Não, a gente vai falar sobre isso também, mas eu quero primeiro que a galera que talvez não conheça tão bem assim o Alma Automotiva e a sua própria trajetória pessoal como gearhead. Você é um cara muito lasanheiro, né? Pra caramba. Na verdade, reflete o dono a página, né? Na verdade, eu e meu sócio, né? O Automotiva tem o Vitor também, que tá lá com a Popular gente. Vitão. O Popular Vitão. Mas, assim, cara, eu acho que eu virei um lasanheiro basicamente quando eu comprei meu primeiro carro. Não meu primeiro carro, mas meu primeiro carro usado, que era uma lasanha, literalmente. Era o quê? O meu terceiro carro foi um New Civic. Ele era um New Civic 2007 EXS, que é aquela versão com borboleta e tudo mais, mas é que eu falo que falar de carro é muito contextualizar, né? Então, assim... Borboleta pra trocar 4 marchas? Pra trocar, não, 5 marchas. Cinco Pera aí, são 5 marchas, pera aí. É Então, que a assim, minha mãe teve um New Civic, só que ela era PCD. E aí mas eu sempre acho que foram 5 marchas o New Civic. era Foram 5 marchas também. Sempre foram, era 4 marchas o antigo, geração 7. Aqui a gente tá falando com o Rondeiro. Rondeiro é tudo louco com essas coisas. Mas basicamente, você pensa, vamos pensar no cenário. O primeiro carro da criança foi um Fiat Uno Fire 2003, 4 portas, azul, sem ar, Em sem que ano direção. isso? Isso acho que era 2011, mais Tá, ou menos. então era um carro de 8 anos Era já. um carro de 8 anos, eu tava na faculdade, mas assim, era o que o porquinho quebrou e comprou, entendeu? E tem até uma história engraçada que eu comprei de um senhor do interior, ele guardava o carro dentro do galinheiro. Eu lavei tudo que você pode imaginar no carro, Não eu continuei encontrando os totôs de galinha. Era o oposto do carro de garagem. Mas você sabe que o Peugeot 306 Rally, que foi meu, e que depois ficou com a minha irmã no Rio de Janeiro, 10 anos estacionado na rua, quando a gente fez a Teletransformação, o pior nome entre todos os nomes que eu criei no Acelerados, a imensa maioria era bom, mas a Teletransformação eu confesso que eu errei. Foi retirado e medido, assim, estimado, 1 kg de excrementos de rato de dentro do carro. Caraca, eu acho que eu teria ganhado, talvez eu deveria ter 2 quilos de cocô de galinha ali. Mas enfim, foi meu primeiro carro, mas assim, cara,
imagina, contextualiza que do dia do meu aniversário de 17 anos ao meu dia do aniversário de 18 anos, eu fiz uma contagem regressiva no MSN, Sério? escrito assim, faltam 365 dias. Porque meu pai até me ensinou um pouco, né? Não façam isso em casa, mas assim, meu pai me ensinou alguma coisa ali a dirigir, umas ruas vazias, mas eu não podia dirigir, eu não tinha carteira de motorista. E o meu sonho de vida era tirar a carteira de motorista, porque eu queria dirigir. A minha contagem regressiva foi foi também, maior? Não, eu não fiz no MSN, mas era assim, contando os A dias minha, mesmo. a minha era no MSN, não, e a galera achava que era alguma coisa, você vai viajar, você vai Ah, fazer você não dizia o quê? Faltam tantos dias, tava escrito, jogava no ar. falta não sei quantos dias, e jogava no ar lá, e beleza. Enfim, eram os dias pra eu tirar minha carteira de motorista, e eu avisei pra minha família inteira que eu não queria parabéns, eu não queria converter, eu queria que me dessem a carteira de motorista, entendeu? Na época eu não tinha grana, universitário e tal, meus pais me deram de presente a carteira de motorista, foi meu presente de aniversário, não teve festa, não teve absolutamente nada, tirei, e aí levaram bons anos ali, acho que a minha carteira, não sei se é 2006 ou 2007. Tá, mas peraí, vamos por partes. Já avisando que tem o dobro de pessoas assistindo em relação ao like, deixem o like aí, galera, pra crescer a nossa egrégora aqui. Você tá falando de um cenário que, na verdade, é o cenário pouca grana. Você foi no carro de 8 anos porque era o que cabia no orçamento. Você não tinha grana pra um zero, beleza. Mas isso tudo tem a ver com... Por que eu falo? Porque falar de carro é contextualizar as coisas, entendeu? O que você espera. Então, é muito difícil falar, tal carro é bom, tal carro é ruim, ou tal pessoa fica feliz ou triste com um determinado veículo. Mas, se você for parar pra pensar que meu primeiro carro foi um Fiat Uno, esse Fiat Uno foi batido. Bateu um cara atrás de mim, eu bati no carro da frente e ele virou um Smart. Entendi. Entendeu? A batida foi forte. Então, meu pai, do alto da preocupação dele, falou, meu Deus, esse carro é perigoso, meu filho poderia ter se machucado, ele me ajudou a comprar um Fiat Siena EL 1.0 completo. Nossa, Sim. que ano. Nem tinha Uber na época pra você dizer, pô, pelo menos vou fazer um Uber. Eu acho que ele era 12. Era 12, eu fiquei tipo 1 ano e meio com esse carro. Você pegou ele zero, então. 0 km. Foi o Zero único carro 0 km da minha vida. Sim. Mas, assim, vamos lá. Eu tinha um Uno. Um Siena, eu já tava mais bonitinho ali. Sim. Será? Já tinha, não, já um que pouquinho. o Uno hoje ele tem essa coisa meio cult, né? Sim. Mas um Uno 20 anos atrás era mico. Era um mico. Um abraço pro Fernando Scheder, que teve no meu casamento recentemente. Tinha um Uno Mille na faculdade também e a gente passava vergonha na frente da balada. Detalhe que eu não tinha vergonha, eu tinha até orgulho. Eu era do CUB, CUB, Clube do Uno Brasil. Pô, eu era do CUB. CUB era custo unitário básico, eu fazia relatórios de engenharia civil pro meu pai. Deixa eu só dar um salve aqui pra Roberta Coimbra, falando que você nasceu gostando de carro, é conhecida, Ela então? é minha prima, ela é minha prima. Prima Roberta, o Gibran Sataura aqui tá falando que você é rondeiro e mercedeiro, não dá pra negar. O Gibran é gente finíssima. Vitor Dertassoli aqui mandando saudações automotivas, mas o prossiga, próprio então. Vitão. Aí você... Ah, é verdade, Vitão, não sabia que era. O Vitão era o Vitão Vitor Dertassoli, não, ele é o Vitão. Conta pra nós aí, então. Aí contextualizando, né? Estávamos ali no Fiat Uno, então o Siena foi uma evolução, entendeu? Mas assim, meu pai me ajudou, ele escolheu o carro super legal, ele me ajudou. Seu pai claramente não é um car guy, então. Ele gosta, mas ele é um car mão fechada, entendeu? Entendi. Mas enfim. Você não tentou, ô pai, vamos pegar por a grana do Siena zero, Não. vamos pegar um Civic usado? Não dava. Não tinha? Na época não tínhamos condição alguma de negociar isso, mas assim, passado ali ser 1 ano e meio com o carro, a gente já tava ali meio assim, tal, foi na época que eu tava pra me formar, e aí eu falei, pô, vamos procurar um carrinho usado. E ele tinha um Civic 2004. E aí, cara, eu comecei a olhar, e descobri que dava pra comprar um New Civic. E eu encontrei esse New Civic e comprei. Então, o turn point da minha vida de virar um lasanheiro é aí. Quando Porque, você cara, sai de um Siena zero para um Civic usado e percebe que um mundo de possibilidades se abre diante de você, O né? planeta virou completamente de ponta cabeça, entendeu? Na minha cabeça deu um parafuso. E aí, se eu não me engano, eu vendi, E tipo... é um carro gostoso o New Civic, né? O volante muito rápido, né? É um carro então, gostoso nos Sr. dias. Lipe Paiga do Inside Cars, vou mandar um abraço pra ele, mas ele quer me matar, porque eu sou rondeiro e ele não gosta do New Civic, a gente tem essa discussão. Mas, cara, eu acho o New Civic um carro muito honesto pelo que ele custa. Agora tá um pouquinho mais salgado, mas antes ele custava um pacotinho básico ali, um volantinho direto, né? Um gostoso. Você já pegou algum manual desse Claro, mesmo? não, fiz SI. Cara, sem ser o SI. Aí eu tive o SI. Cara, acho que eu nunca andei num Civic desse manual não SI. Eu fiz o lançamento dessa geração do SI foi quando eu morava nos Estados Unidos. Eu fiz era demais, a Honda tava na Fórmula Indy e tal. Andei num cupê azul lá no lançamento e inclusive... Temos um cupê no Brasil, sabia? Exato, 2 dias atrás eu estava fazendo uma visita ao meu antigo apartamento aqui na Zona Oeste de São Paulo, e ali na Avenida Cerro Corá passou por mim.
É o essa vermelho. unidade aí, o É o vermelhinho. único cupê. O único do Brasil. Né? Parece que são 3 cupês New Civics. 2 normais, que eram de consulado, e esse vermelho, que eu não sei é o único exatamente SI. como ele veio. É o único SI. Esse carro tem vídeo no Flatout, se não me engano. Tem. Já vi em algum lugar aí a história desse carro. Eu acho que agora ele deve ter um dono um pouquinho mais recatado ali, mas antigamente ele apareceu nos encontros, nos Civic Sim. Nations da vida, a gente chegou a ver esse carro bem de perto algumas vezes. Mas enfim, o meu mundo virou de cabeça pra baixo. E assim, Mas o que o Lipaíga tem contra o Civic? eu não sei, ele não gosta do New Civic. Tem um Pô, corte ele- de um podcast... Tá loucão, meu! Ele não curte a posição de dirigir alguma coisa, mas ele não curte. E a gente bate papo, tá? Ele me ajudou muito até no começo do Alma lá, gente finíssima. E, cara, uma das coisas que a gente briga é porque eu sou muito rondeiro. Eu acho que o painel de 2 andares foi um pouco polêmico na época. Eu achava o máximo. Cara, Eu eu também ainda curtia. acho... Cara, vamos ser sinceros, você que tá aí do outro lado das câmeras. Cara, você senta num New Civic hoje... Ele dá um banho de interior, mas num monte de carro que você pode pegar 0 km. Inclusive no próprio Civic que veio logo após, né? O New Civic tem um interior mais legal do que aquele interior mais quadradão ali. Meu pai teve aquele. Aliás, é o Civic Tsunami, né, que o pessoal fala. Por que tsunami? Diz a lenda que foi perdido o projeto daquele carro no Tsunami, né? E aí teve que fazer às pressas aquele carro. Que bobagem. Não, diz a lenda, né? Não, isso é lenda. Eu também Honda acho. com o Civic, cara, ela sempre é batata, assim. É um bom e um ruim, né? Mais do que um bom e um ruim, que aí você tá entrando num juízo de valor que a gente pode abrir essa discussão. Mas ela faz uma geração ousada, uma geração que pouco... que só mexe no time que tá ganhando da anterior, entendeu? É um ousado, um conservador. Um ousado, um conservador. Mas você sabe que eu acho que tem mais uma coisa? Eu acho que o New Civic foi uma quebra de paradigma muito grande. Foi um carro com um design muito uau, foi um carro com uma forma de dirigir mais assim esportivinha e tudo mais, enfim, teve um monte de coisas ali que quebrou muito e ele estourou de vender. Todo carro ou pessoa ou qualquer coisa que tem, ele tem um estigma de ser o que vai suceder aquilo. Sim, quando é muito fala, difícil. É muito difícil. Eu falei, quando lançar o 9, cara, a chance de ser um mico é muito grande, porque o 8 foi muito uou. Mas você pode ver, aí o 10 foi de novo super rebuscado, super ousado, foi polêmico no visual. Eu acho o 10 Coupé que eu tive, o SI, um carro lindo, lindo. É outro carro que eu me arrependo um pouquinho de ter vendido. Mas, e aí agora o 11, totalmente conservador, linha limpa, o carro quase alemão, né, no visual. Eu vi. Mas... Podem escrever que o 12 vai ser ousado de novo. Enfim, aí eu caí num New Civic, bom, solteiro, inclusive na época, aquilo já era assim, uau, né, mudei de patamar em tudo, e assim, de conforto, de qualidade de carro, e assim, vamos lá, apesar de eu gostar de carro, eu não tinha dirigido muitas coisas na minha vida, eu era uma pessoa que tinha carta ali há 3, 4 anos, Sim. Eu não tava nesse mundo, aliás, é engraçado falar, porque eu nunca imaginei que eu estaria sentado aqui conversando com você, que eu era espectador, então assim, pra mim aquilo era uma espaçonave, pra mim eu fiz o melhor negócio do mundo, e continuo achando que eu fiz o melhor negócio do mundo. E aí eu falei, eu nunca mais vou comprar um carro zero na minha vida, Sim. entendeu? Porque assim, eu tô tentando lembrar, assim, dinheiros da época, eu acho que eu, tipo, vendi o Siena por 32, 33 mil reais, e eu lembro até hoje que eu paguei 43 mil no... Você teve que botar 10 mil em cima. Eu pus 10 mil, só que o 10 mil que eu pus em cima virou um abismo de um carro pro outro, entendeu? Sim. Então, assim, é isso que eu falo, é muito onde eu estava. Puta, minha parâmetro era isso. E você ainda teve uma, entre aspas, sorte pra ter essa epifania, esse momento de uma revelação que aconteceu pra você, que você saiu de um carro zero ruim, que é o Siena 1.0 da época, pra um carro usado bom, que era essa geração do New Civic, né? O gap foi muito grande, realmente. Aí eu fiquei... Aí eu acho que eu sou um pequeno lasanheiro, eu sou um lasanheiro mirim nessa fase da minha vida. Já comecei a gostar e tudo mais, era o primeiro Honda. Comecei a ir pro Honda, você sabe que ele é tipo um Covid, né? Ele pega assim e vai passando. Então você vira rondeiro, você entra no grupo do Honda, eu já queria um Honda velho, já fiquei loucão, blá, 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 blá. Enfim, o tempo passou e eu fiz uma loucura completa na minha vida, que foi comprar um Civic SI. Eu lembro até hoje, foi num dia... O 8, nacional. O 8, nacional, prata, inclusive de chassi 00001, esse carro. Eu lembro até da placa hoje. Deve estar com o badolato hoje. Se alguém estiver assistindo, por favor, se for dono do EBB7224, por favor, me manda um inbox aqui, que eu quero muito fazer uma matéria desse carro. Esse carro era meu. O IAW2263, o meu Miata, nunca mais apareceu. Então, o meu também nunca apareceu. Eu sei que ele tá no sul. O IHX3682, que foi o meu Tigre recuperado de sinistro, virou Veloz e Furioso em Curitiba. Jesus. Eu achei muito tempo depois esse carro. Bom, esse carro eu escolhi pra quem vender, né? O SI, eu falei não pra 2 pessoas que queriam comprar o carro. Tem histórias até engraçadíssimas disso, porque quando o cara me contou o que ele ia fazer com o carro, eu falei, não vendo pra você. O cara ficou bravíssimo comigo, foi super engraçada a passagem. Mas o que ele ia fazer?
ele queria comprar 2 SIs. Eu não sei se... Pode ser até que o cara tá assistindo, eu nem lembro o nome Não, dele. mas não vamos falar Mas nomes, enfim, né? ele queria comprar 2 SIs. E aí ele virou... Eu só tava vendendo SI porque eu precisava de grana. Sim. E aí o cara virou e falou assim, eu vou comprar 2 SIs. Um pra pôr na pista, que eu vou fazer ele todo de pista, gaiola, blá, blá, blá. E o outro que eu vou guardar, porque eu acho que esse carro vai valorizar. De fato, ele tinha uma razão muito grande. Mas eu falei, bom... Esse é o que você vai guardar, né? Sim. Tipo, chassi 001. Cara, meu carro não tinha uma peça pintada, entendeu? Banco Suede original, 70 mil quilômetros, que pra hoje é baixíssimo, né? Um Sim. carro desse. Ele falou, não, esse aí eu vou botar na pista e eu tô procurando um 2011 pra comprar e guardar. Primeiro, porque a roda do 2011 é muito mais bonita. E segundo, porque ele tem airbag de banco. Aí, quando ele falou que a roda do 2011 era mais bonita, eu falei, irmão, desculpa, eu não vou Eu não vender. lembro dessa distinção. Durou de quando a Tinha. quando o SI? De 2007 e 2008, a primeira geração, que é o que eu Que é falo... aquela com a roda redondinha. É, com a roda bem arredondada e que eu falo que é o boquinha triste, né? Ele tem uma boquinha triste, assim. Vai falando que eu tô E o bugando 2000, images em aqui. 2009 ele tem o facelift, né? Que é aquele facelift que muda só um chanfradinho no para-choque Sim, e uma... sim. E ele deixa de ter o bigode da cor do carro, ele passa a ter um bigode black piano. E aí, e traseira não muda absolutamente nada, só que eles mudam a roda do SI pra uma roda de pinça, assim. É uma roda diamantada, que Uma eu acho roda que diamantada. não tem absolutamente nada a ver com Não, o e carro. te digo mais, não é uma roda de SI, exatamente Não, isso. tem absolutamente nada. Nem parece roda de carro japonês da época, entendeu? Não vou é, botar não é aqui tão serviço assim. 2010. Nossa, o 2007, O 7 e 8 é muito mais legal, muito mais entendeu? E aí, assim, O interior fica igual, né? o interior fica igual, com os famosos e aclamados bancos de suede que hoje custam uma fortuna. Uma pequena fortuna. Ainda é o melhor câmbio manual que eu já operei na vida. Cara, é maravilhoso. O carro, ele tem uma dirigibilidade muito gostosa. Eu vou te falar, aí eu vou dar uma porrada aí no culto SI0. Powertrain fantástico. Resposta de volante, legal demais. Mas ele é um carro... vou te falar, esse SI e o SI que vem depois também, eles parecem carros que o chassi torce na pista. Então. Falta... É o carro meio desconjuntado, assim. A diferença do SI 11... Aliás, desculpa, do SI 9, 9 pro 10. pro SI 10 parece que um carro é feito de concreto e o outro é feito de sucrilhos, assim, na Então, pista. mas é que aí vamos lá, de novo, naquele papo que a gente teve lá em Capoava. Pro afegão médio, pra mim que não tinha conhecimento e skill, é incrível. Não, é incrível, e eu sou muito fã, e te digo mais, eu teria bruto um SI... Não, o 7 e 8 é o carro que eu O repito. nego tá pedindo quanto hoje em dia nesse carro? Cara, chega a bater 70, 80, 90. 70 mil reais. Cara, se você Num- achar num achar por decente. 50 mango é que tá cansado. Tá moído ali, Sim. você vai gastar uma Mas grana ainda de tem, eu cima. achava que não tinha mais nenhum de 50 mango, achei que já tinha ido Tem, tudo. aparece de 55 mangos, 60 mangos, mas assim, feinho, assim, com coisa pra fazer. E é unânime, assim, os pratas são os melhores conservados, os pretos são péssimos e os vermelhos são os mais mexidos que você pode ter. Mas, cara, Desculpa, peraí, os pretos são os mais bem conservados? não, os pratas. Os pratos. Os pratas- pretos são péssimos? Os pretos normal. Eu não sei porquê. Por quê? Todos os pretos que eu vi são os que estão mais feios, assim. Sim, Os que sim. estão mais. Desculpa você que tem um SI preto aí, mas normalmente são os que estão mais garibados. Cara, o SI pra mim tem que ser vermelho. É porque Senão só- ele é mas- só um Civic Sedan. Mas o mais legal é que o vermelho só tinha no SI, né? Sim. Mas enfim, então eu acho que eu me consolido um lasanheiro aí, quando eu compro o SI. E aí tem muito do que eu gosto de falar no Alma, entendeu? Porque eu falo muito de carro, não só da parte técnica. Eu falo muito de sentimento. Esse carro tem passagens da minha vida, assim, que é animal. Tipo, cara, quando eu comprei o carro, eu não tinha grana pra comprar o carro. Eu peguei Sim. um dinheiro emprestado com meu pai, Vocês eu são vendi eu não vendi o outro. Um abraço, E aí, Márcio Murta, que eu tive essa discussão muitas vezes. Cara, eu não tinha grana pra comprar o carro, eu não tinha dinheiro pra manter o carro, Cássio. Eu não tinha mesmo, assim. Eu fui fazer conta de quanto custavam as coisas, quanto ia gastar. Eu falei, cara, eu não tenho dinheiro pra manter isso aqui. Mas aí eu acho que a gente tá abrindo uma questão muito interessante, que é justamente, a gente brincava no início do Acelerados, isso varia de ano para ano, né? A gente brincava que o mercado brasileiro do comentador de internet, ele era indexado em Civics SI 2007. E acho que dá para colocar um pouco depois, indexado em Azera V6, que é o seguinte, imagina lá, em 2014, 2015, vou dar um exemplo X aqui na minha cabeça, sei lá, Peugeot lançou o 208 GT. A moeda é medida em Azira, né? Aí você fala, não, vai custar 80 mil reais o carro. Acho que era 80 mil reais o 208 GT quando saiu. Ah, com esse valor eu compro 2 Civic SI 2007. Sim, cara, mas você cuidar de um Civic SI 2007, você financiar... Esquece, aqui a gente tá falando de 2, né? Mas no mesmo valor. Digamos que hoje tá falando aí 80 mil reais. Entre 60 e 80, vamos dizer Vamos dizer que um Civic SI
Bom, você quer achar o legal. 80 mil reais. Com 80 mil reais, você compra... Eu ia dizer que você compra um Onix RS, mas você não compra mais. Mas só pra gente manter a coerência aqui de... O que você compra por 80 mil reais um Peugeot... Zero? Não, Peugeot 208 Style, Isso. né? Mas pra gente manter uma coerência de proposta esportiva. Um Onix RS, eu sei quanto tá, eu olhei Mas recentemente. o Onix RS é a palavra que eu aprendi na minha vida. O quê? Ele é um esportivado. Não, é um esportivado, mas só pra gente... Esquece a questão... Depois a gente debate o Não carro. vou entrar na filosofia da coisa. Vocês viram hoje no meu Insta, o XC40, eu peguei um carro zero recentemente e vocês vão ver esse carro no canal em breve também. E um dos carros que eu tava olhando era o Onix RS. Porque eu queria um carro barato, com um mínimo de... O conceito de barato, né? Um carro... Em resumo, eu vendi a Ranger e eu queria um carro que sobrasse dinheiro. Sim, sim. Eu queria um carro zero que me custasse bem menos do que a Ranger tinha custado. Tinha sido vendida. Onix RS, 100 mil reais. Vamos dizer que um Civic SI, nível Araxá, o chassi 001 vermelho, Araxá Spec. tá 100 mil reais. Então o custo de aquisição, teoricamente, é o mesmo. Já de cara, não é. O custo de aquisição só é o mesmo se você pagar à vista. Sim, né? Estamos falando de esticar sem conto no cash. Se você financiar, o custo de aquisição do Civic já é bem maior, porque o juro é bem maior. Outra, E eu acho que você não vai conseguir nenhum eu ia dizer, financiamento. você não vai consegue conseguir financiar um financiamento. carro usado de 10, 12 anos. Não. Aí o seguro vai ser um parto segurar esse Civic, e se você conseguir vai ser caríssimo. Posso te contar quanto eu paguei no seguro do meu carro? Quanto? Eu tinha, cara, eu comprei assim, eu tinha 23 para 24 É anos. outro problema, né? Era um outro problema, idade e tudo mais. Se eu não me engano, eu paguei R$5.200. Um carro que O valia carro 50. valia de FIP 49. Sim. 49 não, mentira. Ele subiu, né? No tempo ele foi subindo a FIP. Valia 44 e pouquinho, 44.700. Eu Sim. paguei a FIP do carro exatamente Sim. quando eu comprei. Era isso. Tipo, eu paguei 5 pau. Mas aí você tem, por exemplo, meu primeiro carro em São Paulo, quando eu voltei dos Estados Unidos, foi uma A4 Avante. Que era isso, era um carro 2000 em 2006. Um carro de 6 anos. E eu paguei 35 mil reais nesse carro na época. E o seguro era isso, 6 mil reais. 6 mil reais e manutenção, qualquer coisa dá 10 conto. Não, mas o que eu fiz? Não dava desconto na época, porque, cara, inflação e tudo mais, mas dava 5, só que 5 conto era um dinheirão. Mas eu quero dizer o seguinte, nesse caso, pra mim, até vale aí a gente ter o debate, quando o seguro dá 10, 15% do valor do carro, eu não faço seguro total. Hoje em dia a gente tem os pay-per-use e tudo mais, mas na época eu fiz só o seguro contra terceiros. Que imagina que eu era um meninão, 23, 24 anos, cara, faculdade, pós-graduação, eu tava assim, então eu tinha que ter seguro no carro e... Não, tu tem que ter o seguro pra quê? Pra terceiro, principalmente. Pra terceiro. Pra Se você atropelar alguém, se você bater numa Ferrari, você tem que estar... Você não pode ir à falência, entendeu? Exatamente. Agora, se você porrou o seu Civic de 50 e deu 10 pau... Sim, ou na pior das hipóteses, você vai encostar na galera e deixar ele lá batidinho. melhor assumir esse risco, entendeu? Eu tô dizendo a minha filosofia, cada um tem a sua. Mas, enfim, aí acho que o SI, ele me tornou um lasanheiro, e no SI... Pô, mas que triste se desfazer desse SI, mano. Cara, foi porque a gente tem que fazer... Nós temos que fazer escolhas na vida, né? E aí, no meio do SI, tem mais uma coisa, né? Eu decidi... Essa história é ótima. Eu decidi que, o SI gastava, eu não queria ficar com ele usando todo dia e tudo mais e tal. Ele é beberrão? Eu nunca Cara, usei esse carro é que no dia a assim, dia. eu tinha uma realidade, eu trabalhava numa fábrica, então eu saía muito cedo de casa e voltava cedo pra casa. E eu pegava a marginal. Então, assim... Parada? Vazia. Você pegava a marginal às 6h30 da manhã, Sim. não tinha sentido o contrário. Então, assim, ele chegava a fazer 9 km com litro de gasolina. Eu só usava pódio, eu tinha uma filosofia de só pódio, né? Sim, mas depois eu fui entender que eu não precisava ter feito isso. Mas, enfim, chegava a fazer 9 e tudo mais. Vou te falar o que é desconfortável no SI no uso do dia a dia. Eu vou te falar da questão prática e depois da questão filosófica. A questão prática a suspensão ela é dura. Ela te incomoda um pouco, não é um John Cooper Works que você sabe se a moeda é cara ou coroa, mas ela te incomoda um pouco e a relação de marchas é muito curta, né? Sim. Então, no trânsito, você fica muito primeiro, segundo, terceiro, primeiro, segundo. Então, pra desenvolver um pouco de velocidade, você precisa cambiar. Sim. Entendeu? Inclusive, eu lembro até que ele não dá 100 em primeira, se eu não me engano. Ele bate na casa do 90 e pouco, não dá... Em segunda. Em segunda, desculpa. Ele vai dar 100 somente na terceira. E é uma coisa que prejudica o número de 0 a 100 dele nunca foi muito bom, e parte por isso. Parte pela relação do câmbio. Então, assim... E aí a questão filosófica que eu digo é assim,
Quem já teve a possibilidade, hoje eu tenho 2 carros, mas porque eu sou casado e a gente tem 2 carros, a gente juntou os dinheiros. Na época eu tive a oportunidade de comprar um Civic 97. O primeiro azeitona. O azeitona, a origem, entendeu? O Civic 97 é o Civic 6. É o 6, só que eu tive o mais legal. Sim. Ele era o mais legal e mais chato ao mesmo tempo. Por quê? O chato porque ele era automático. O legal porque ele tinha teto solar, que ele era um North America. Mas Ele era importado. sedã. Era sedã. Era um importado sedã, aquele que tinha a aguinha do lado e tudo mais. E aí eu comprei esse carro pra economizar dinheiro. Eu consegui convencer a todos que o que eu precisava era comprar um carro pra economizar dinheiro. Sim, mas vendendo o SI. Não, eu comprei o segundo carro pra economizar dinheiro. Entendi, porque você teria um consumo 20% melhor da marginal. É, porque era mais barato de manter. Levaria só 350 mil quilômetros pra você recuperar esse ganho, essa economia. E aí eu passei a ter 2 automóveis e eu tinha um Civic, então eu fiquei mais rondeiro e mais lasanheiro ainda, entendeu? Com o Civic 97 mas sim. Só que sabe o que era legal, que é uma coisa que eu gosto de falar? É falar muito sobre o carro com relação a alguma coisa meio de sentimento. Foi muito legal ter o SI de fim de semana, porque ele tinha um sabor diferente. Então era tipo, pô, cheguei sexta-feira, tô cansadão, eu vou guardar o verdinho, vou pegar o SI pra dar uma volta. E era um momento, pô, se dá abrir um VTEC ali sexta-feira depois do estresse e tal, e sair no final de semana, ou você pegar o SI pra sair com uma pessoa especial que você sair. Então assim, esse carro de fim de semana tem um sabor diferente. O que pessoas que não gostam de carro, que não tem essa loucura que você tem, que provavelmente todo mundo que tá ali assistindo tem, não entende isso. Tipo assim, eu tenho um carro hoje de fim de semana, que é a Mercedes. Cara, eu pego ela pra dar uma volta. Pra que você saiu? Eu saí pra dar de carro. Sim. Mas você foi aonde? Essa é a pergunta de alguém racional. Você foi aonde? Eu falei, não fui em lugar nenhum. Você caiu um pretexto. A ração do turbo tá pela metade, vamos buscar mais. Vamos buscar mais ali na Cobase de Campinas, entendeu? Eu vou te falar, cara, isso é uma coisa muito louca. Eu sempre gostei muito de carro, mas eu sou um pouco mais cartesiano com o meu planejamento financeiro, assim. Sabe quando é que eu fui ter um segundo carro? Quando eu era gerente na Red Bull e quando eu fui promovido e passei a ter carro na firma. Carro da firma. Que era o City? Era um City. Cara, carro. Uma das maiores cagadas. Mas olha só o que é a minha cabeça em relação a carro e dinheiro. Eu tinha uma Freelander V6. A top de linha da primeira geração. Gostava muito daquele carro. Era um carro de 50 mil. Aí fui promovido. Olha as opções que a política de frota da empresa dava naquele momento pro meu cargo. Punto T-Jet. Porra. Ou Civic XL completão. Pô, legal pra caramba. Qual você escolhe? Pô, acho que eu ia no T-Jet por ser manual. É óbvio que você tem que ir no Punto T-Jet. É óbvio, não tem nenhuma dúvida. Porém, Punto T-Jet sempre foi um carro feito em baixíssimo volume. O pessoal lá do RH falou, olha, esse carro a lista de espera é 180 dias. Só que coisa pra caramba. A pessoa que me falou isso era uma pessoa que se você falasse pra ela, me manda esse e-mail urgente, ela levava 45 dias. Então, os 180 dias dessa pessoa... Provavelmente seria... 240? Entendi. 320, tá olhando a ficar um ano sem carro, né? Nessa janela, só na janela dos 6 meses, eu ia ter que pagar seguro e PVA da Freelander. Nossa, que na época dava 6 pau. City pronta entrega. Peguei o City. Nossa, depois que decisão difícil, hein? Não, nem um pouco difícil. Eu deveria ter pego o T-Jet, mas eu digo assim, o meu dinheiro não leva desaforo pra casa, entendeu? Eu peguei o City pra economizar 6 mil reais, que em 2010 era bastante dinheiro. Só que aí, depois de um ano de extrema frustração, foi igual essa grana que eu economizei foi igual o seu segundo carro para economizar, porque foi uma economia que me gerou um gasto. Depois de um ano de City, eu entrei em profunda depressão e comprei o meu Mini Cooper, John Cooper Works. Então seria saído mais barato ter esperado o T-Jet. Teria sido bem mais barato esperar o T-Jet, mas assim, aí eu tive um carro de final de semana, porque realmente era a embreagem mais pesada que F40, um pau para guiar, só que gasolina da firma, né? Então, isso é maravilhoso. Maravilha também. Mas foi o primeiro momento em que eu fui ter
2 carros na vida com 29 anos e gerente corporativo, entendeu? Eu acho que eu tive... Cara, Sendo que um deles não me dava nenhuma despesa. Na verdade, eu, pessoa física, tinha um carro. Sim. Né? Tinha Acho só o que de final de semana. eu tinha os dois, pessoa física. Eu sou uma pessoa controlada, viu? Você tá falando com um cara que tem... desde o meu primeiro salário, é engraçado se eu falar, só um parênteses. Desde o meu primeiro salário, eu consigo saber o que eu gastei. Eu tenho um Excel exatamente com toda a minha Sério? vida financeira. Eu tenho, isso é uma coisa meio louca que eu tenho. Agora, depois de muito tempo, quando a vida fica meio maluca, que você deixa um pouco mais bagunçada. Sim. Mas eu era muito, muito controlado. Que foi o que me permitiu. Cara, falando o pessoal adora mensurar. O meu primeiro salário na vida foi R$1.200. Você começou ganhando os Eu R$1.200 era em que ano? Isso era 2011. Bem depois. 12. Sabe quanto foi o meu primeiro salário na vida? Foi de estagiário na TV Pampa, em Porto Alegre. Eu acho que eu lembro que você falou. Então, eu deixei pela metade. Eu ouvi essa história esses dias e eu percebi que eu não fiz o punchline dela, que é o seguinte. Eu ganhava R$180 Nossa. em Mas o salário era R$180? julho de 2001, porque o salário mínimo era R$180. O estagiário ganhava um salário mínimo. Aí, com 3 meses de casa, o salário mínimo aumentou para R$200. E o meu salário continuou R$180, porque o estagiário não tinha obrigação de ganhar pelo menos um salário mínimo. Eu ganhava... Você ganhar menos de um salário Meu mínimo. salário era R$1.200, eu lembro até hoje, que era assim, cara, por um estágio na área que eu fazia, era um estágio alto. O pessoal ganhava 600, 700 conto. E eu lembro até hoje, eu gastava, outro pessoal adora saber, eu gastava R$200 de gasolina por mês. Era R$50 por semana. Certinho. Gasolina acho que devia estar na casa de R$2,30, R$2,40 ali, Uninho. Eu pagava a prestação do Uno, eu pagava o seguro do Uno. O seguro do Uno era tipo 12 de 300 pau. Cara, era absurdo. Muito caro. Era meu primeiro carro e o Uno era Sim. carro de frotista. Sim. Uno ainda era carro de frotista, e então ia na lua o seguro, porque a seguradora não podia diferenciar se o cara era frotista ou não. Sim. Então era tipo assim, cara, mais da metade do meu salário era porque eu tinha um carro, entendeu? Óbvio, confortável, morava na casa dos meus pais, não tinha conta pra pagar e tudo mais, então isso me possibilitou fazer a loucura de ter o primeiro carro, entendeu? Na época que era uma loucura perto do que eu ganhava. Sim. Então assim, é legal contextualizar isso. A gente se perdeu, eu tava falando do SI, quando eu tinha o SI e o coisa pra... Vamos falar, eu vou falar um pouquinho sobre essa matemática. O Mar29 aqui tá falando que saiu mais um vídeo da Supercar Blonde com o Devil 16. Vamos ver, mas eu duvido que ela realmente acelere os 5.000 cavalos do Devil 16. E o Celismar Lima, eu vou discordar radicalmente de você, Celismar Lima, dizendo que nos Estados Unidos só usa Civic latino e orientais, galera não curte. Olha, não sei que parte dos Estados Unidos você mora aí, cara, mas o Civic é um pilar da cultura automotiva dos Estados Unidos, né? Na Califórnia, porque quando a gente começa a ter a cultura de tuning, né? O JDM, né? JDM, Sport Compacts, que eles chamavam Import Compacts e tal, o Civic é um dos pilares, né? Não é à toa que tá no Velozes e Furiosos desde o princípio. Cara, é assim, eu tô com um Civic 98, né? A partir do momento que você compra um Civic, é um inferno na tua vida. Porque se você entrar no eBay, se entrar no AliExpress, tem um mundo de coisa que, apaixonado por carro, tipo, cara, é a manopla do não sei o quê, é a entrada de ar do não sei o que lá. Porque assim, é um planeta de coisa. Eu acho que é um carro muito customizável, entendeu? É um carro que aceita muito esse tipo de coisa. E outra, é um carro que vende em volumes gigantescos. Todo mundo, assim, quem é que tem Civic nos Estados Unidos? Todo mundo. Velho, novo, sul, norte, homem, mulher. Quando eu fui, as minhas idas para os Estados Unidos, o que eu vi muito era acorde, cara. Eu vi muito acorde, mas assim, de bacia, é um negócio muito grande. É muito interessante isso. O Accord, ele foi, durante muitos anos, o carro mais vendido dos Estados Unidos. Inclusive, vendia mais que as picapes, ali no fim dos anos 80, 90. E quem disputava com ele era o Camry. Quando as picapes começam a virar o carro... assim, o americano sempre gostou muito de picape, sempre comprou muita picape. Mas a picape como um carro de... Eu sou uma mãe que tem 2 filhos e uso o carro para levar meus filhos no colégio. Soccer mom, né? Que chama lá. Essa pessoa andar de picape, que hoje existe pra caramba lá, é um fenômeno recente. É um fenômeno de 25 anos pra cá. Assim, nos anos 90 você tinha muita van, né? Minivan, Exato. Quem mata a minivan é o SUV, né? Mas eu digo assim, a picape se tornou o carro mais vendido nos Estados Unidos, a partir do meio dos anos 90. E aí, ela mata um pouco do midsize, do Accord e do Camry. E o Civic e o Corolla, que são carro de entradaça lá, é carro de universitário, primeiro carro de... Eles chamam negativamente, às vezes tem essa expressão pejorativa, que é carro de secretária. Né? É um carro que é
absolutamente um meio de transporte para ir do ponto A para o ponto B. Esses carros, eles têm a base. Então, porque os médios foram caindo, os sedãs médios foram caindo, o Civic e o Corolla já há alguns anos vendem bem mais do que o Accord e o Camry nos Caraca, que Estados louco. Unidos. Eu não fazia ideia, porque eu vi muito Accord. Mas, enfim, temos mais perguntas aí? Não, conta aí. Eu acho que é uma coisa legal que você faz no Alma e que a gente toca aí nas conversas que a gente tem, é justamente essa questão que a gente estava falando um pouco antes ali. O que é o custo de manutenção e o custo de propriedade de um carro, de uma lasanha versus um 0 km, Cara, no caso de um carro no mesmo valor, né? É muito diferente. É muito diferente basicamente porque você comprou o zero e tá tudo novo, entendeu? O que as pessoas... Eu falo isso, a gente tá falando na pauta que rolou lá no Tomás, eu falei, se você tem 50 pau, eu vou falar olhando nos olhos de quem vai comprar. Se você tem 50 pau, cara, compra um carro de 40. Compra um carro de 35, entendeu? E assim, se você for pra lasanha A ainda... minha conta é 50%. 50 você é Isso aí, bem tipo, conservador, 30, isso é melhor. 45, entendeu? Mas eu vou te falar, números. Estou começando... Uma coisa que nunca aconteceu na minha vida. Em parte por sua culpa. Por quê? Peraí, calma, eu quero entender onde que eu tô... A gente deu voltas demais na Capuava com a Laguerta. é verdade. Eu tô chegando na Laguerta num patamar que eu nunca cheguei em nenhuma lasanha minha. E também comprei o carro por um bom preço, mas eu tô começando a chegar próximo do 100%. Tipo, quanto eu botei de grana em cima do carro, tá começando a ficar próximo do quanto eu paguei por ele. Eu nunca tive. Eu tive 50%. Eu tive 50% com o meu Audi. Foi o carro que mais quebrou que eu tive da história. Eu tive um A3 Turbo 180, manual. Sim. O sonho de todo mundo. T Cara, vermelho. T vermelho. Eu paguei R$22.500. Em 6 meses ele me levou 11. Mas assim, levou assim. Cara, eu chamava ele de ralo, né? Porque ele é um ralo de dinheiro, aquele Mas o carro. que dava problema? Tudo. Mas eu falava assim... Você pegou uma unidade amaldiçoada, não, eu vou contar pra você. Porque nesse carro não tem fama de ser super Pô, complicado. pra caramba, tem um monte de gente falando de um monte de problema que dá. Eu vou te dar a capivara dele. Tá. Comprei um Audi A3 180 com 90 mil quilômetros. Absolutamente todas os carimbos na concessionária, na Sorana, uma nota de amortecedor da Sorana de R$4.500. Meu, imagina na época, o cara pagou 4 pau de amortecedor. E tudo mais. E assim, cara, era um carro com pedigree. Era de um gerente de um banco, que eu não vou citar, e passou pra uma outra pessoa. A pessoa ficou 2, 3 meses e me vendeu. E tudo tava feito por esse gerente desse banco. Era a empresa que bancava, então ele fazia tudo na concessionária. Entendi. Então eu falei, comprei o carro com mais pedigree possível. Tirei a sorte grande. Tirei a sorte grande. Mas assim, eu fiquei com o carro 6 meses. O carro ficou 5 meses na Motorfest. Aliás, mecânica extremamente competente. Um abraço pro Brunão, meu amigo. Cara, teve problema de volante do motor, porque era bimassa. Teve problema... Cara, problema pra cacete. Mas assim, era bico, bobina, E aí tudo. é uma batalha dura, que é o seguinte, né? Tem uma expressão em inglês que não tem um equivalente em português, mas que se aplica muito aí. Don't throw good money after bad. Traduz por português. Tipo, não joga dinheiro bom atrás de dinheiro ruim. É muito duro esse processo aí. Tipo, uma brasileira vela boa com mal defunto, né? Não, mas o ponto é o seguinte, você comprou um carro de 22, aí você jogou mais 11. Você já tá, mano, você sangrou ali, você tá uma poça de sangue no chão. Aí dá mais um problema de 1.000, digamos. Você gasta mais 1.000 ou você... tipo, em que momento você abraça o prejuízo e vai... Porque na hora de vender, você vai vender por 22. Sim, não tem o que fazer. Paciência, Então, você assim, se lascou. De certa forma, esses 1.000 desse caso, eles estão protegendo os 11 que você já investiu, né? Sim. Mas é complicado, cara. É complicado. E aí eu vou contar a história, né? Pra quem que eu vendi o carro? Pro meu melhor amigo. Porque ele fez um drama que ele queria o carro. A melhor frase foi de um amigo meu que falou assim, vendeu? Eu falei, vou entregar hoje. Pera aí que eu acho que travou aí, como é que tá? Travou e voltou. Beleza. Tá voltando aí, galera. Eu vendi esse carro pro meu melhor amigo. E na época eu tinha uma estética automotiva, e o menino trabalhava comigo e falou, pô, vendeu? Eu falei, graças a Deus. Ele falou, pra quem? Eu falei, pro Marcos. Ele falou, seu amigo? Eu falei, Ele falou, então você não é amigo dele. Foi a frase do menino. Ele falou, pô, então ele não é seu amigo, você vendeu esse carro pra ele. Enfim, e aí com ele levou mais uns 8 mil. Ele, como assim, levou mais 8 mil? Ele gastou mais 8 mil no carro. Em cima. Então, exatamente. O carro de 22, você gastou 11 e ele mais 8. Mais 8, e aí já deu os 19. E aí a gente vendeu funcionando. Eu vendi pra ele funcionando.
E aí ele vendeu também funcionando pra uma pessoa do Sul. E a última informação que a gente tem do carro é que ele quebrou na Serra do Cafezal. Não chegou lá. Essa unidade estava amaldiçoada. Tem uma história clássica de um kart comprado em sociedade pelo Gerson, pelo Munhoz, pelo César Tiso, quando eles trabalhavam na Motor Press, que também só deu problema para eles, mas a frase foi que o kart, né, quando eles foram, o kart não tava andando, né? Mas a frase que o cara falou foi: "Não, parou rodando". Tipo assim, quando eu encostei, ele tava andando, entendeu? Mas não dá, né? A coisa que fica encostada. Essa foi a minha pior história como lasanheiro. O A3 foi a minha coisa mais, assim, complicada. Minha mãe me zoava horrores. Eu tive um A3 Sport 1.8, que eu comprei... Mas aí geração seguinte. Geração seguinte, eu comprei esse carro em 2015, e ele era 2013, era um carro tinha 13 mil quilômetros. Estava na garantia ainda. Esse carro deu pau na mecatrônica, era um carro na época de 80 mil. Tinha um problema de tucho também, não tinha? Esse carro tinha um 1.8, era manual? Não, é S-Tronic. Mas assim, esse carro, ele deu um problema na mecatrônica do câmbio que a ré não entrava mais. Ah, que belezinha. E era uma peça de 25 mil reais o conserto todo. Em 2015 isso, cara. E 2016, fim de 2015 eu vendi esse carro. Não, fim de 2016. Para quitar meu AP. Mas a Audi foi muito correta. A garantia tinha recém vencido. E eles trocaram na garantia. Era bem novo, tá? Era bem novo. Trocaram na garantia. Mas assim, no papel, a garantia já tinha vencido. Mas eu quero dizer o seguinte, é um prejuízo de 25 mil num carro que valia 80. Né? Cara, 30%, mais de 30% do valor. Então, é o que a gente fala, né? Quando a gente fez lá, eu falei, vá procurar cesta de peças, vai entender o que é problema crônico de um carro, entendeu? Isso é um assunto polêmico que é legal pra caramba, que a gente gosta muito de falar aqui. Eu curto muito falar sobre isso, e é uma coisa que a gente quer explorar no Alma. É a primeira coisa que você tem que ir atrás quando você tá considerando uma lasanha. Exatamente, uma lasanha, mas é assim, mais até do que o preço, o que é o problema crônico. O que eu chamo? Uma coisa é um problema que vai dar, você vai arrumar, ele não vai te encher o saco, entendeu? Ou tipo, ele não vai te encher o saco por 100 mil quilômetros, por 50 mil quilômetros. O problema crônico é aquela merda que você arruma e ele começa a te encher o saco ali o tempo inteiro. Ele fica te lembrar aquela campainha chata no teu ouvido. Entendeu? Que é o que perde o tesão do carro, entendeu? É o que você fica ali, puta, que chato isso, Mas entendeu? cita um problema crônico clássico aí. Problema crônico clássico? Os New Civics tinham um problema crônico. Qual? Os amortecedores traseiros originais vazavam. Inclusive eu tive 1, 2, 3... Em casa nós tivemos 4 New Civics. Os 4 New Civics, incluindo o SI, eu troquei os amortecedores traseiros. Todos eles davam problema. Mas então, era um problema crônico do original. Então, se você comprasse um carro de baixa quilometragem, tinha que ter esse problema. Aí você trocava e a vida seguia bem, graças a Deus, entendeu? Mas, cara, é uma coisa que você tem que pesquisar. Mas tem um sabor diferente. Eu falo que eu sou a favor da lasanha porque é que tem um... Hã? Tá instável. Bom, vamos aí. Tá travando, mas temos que seguir. Vamos embora. Você que sabe, mas vai tá gravando. Porque não tem o que fazer, né? A gente deveria ter resetado o modem antes. A do... Eu posso falar? Tá no ar? Ou... Não, tá... Não, porque a última live, que muito boa, inclusive, com o Rodrigo, né? Rodrigo Mora. Rodrigo Mora, passada. Muito boa, eu tava assistindo ela hoje, antes de vir aqui. Eu falei, deixa eu ver se eu não vou falar muita besteira. Eu tava olhando e ela tá com uns picotes, assim. Ela tá com algumas coisinhas, talvez foram travadinhas que teve aí, talvez o Você Tubo não gravou. Não, de fato a gente deu uma renovada aqui na internet, mas tem que lembrar de dar essa resetada no modem antes, cara, senão dá esse pau aí. A live tava funcionando quando travou também, disse o João Silva. Tá instável, tá vindo e voltando. Mas segue o baile, vamos lá. Segue o baile. Aí, vamos voltar na história. Aí foi o meu outro aprendizado lasanheiro. Eu tinha um Civic 98 e eu tinha um SI. E aí, eu precisava juntar dinheiro pra fazer os investimentos da vida. Cara, tem uma hora que assim, eu acho que quando você é jovem, você é mais inconsequente, então você sai gastando e tudo mais. Apesar de eu ser uma pessoa controlada, eu nunca gastei mais do que eu ganhei. Eu falei, cara, acho que é hora de fazer um pé de meia. É hora de começar a guardar uma grana que, cara,
É desde lá que eu guardo pra fazer a mudança de vida que eu fiz. Até porque moro no Brasil e a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Não sabe o que vai acontecer. Mas assim, cara, é ali que eu começo a guardar dinheiro para o que eu fiz hoje. Que eu saí do meu emprego, eu larguei o meu grande cargo na fábrica e fui fazer o Alma, entendeu? E hoje, graças a Deus, também não tô mais e tudo mais. Mas Foi correr atrás de um sonho. Foi correr atrás de um sonho, basicamente. Eu não queria mais ficar 9 horas do meu dia numa sala sem janela, cara. Sim. Eu falei, eu quero fazer o que eu gosto. E aquela minha filosofia. As pessoas perguntam, por que você foi fazer isso? Basicamente, eu pensei assim, o meu sonho é o que automobilisticamente hoje? Dirigir. Um monte de coisa, mas vamos falar do sonho palpável. Eu queria dirigir um 911. Eu nunca tinha dirigido um 911. Aí eu pensei, o quão difícil vai ser eu comprar um 911? Pô, pra caramba, assim. Não tô sendo pessimista, mas, cara, pra juntar grana nos dinheiros atuais, é muita grana que custa um 911. Não, acho que a gente já pode até dizer que a gente nunca vai ter um 911. Então, provavelmente a gente não vai ter um 911. Espero que esteja errado. Que a mega gente... da virada vai pra alguém todo ano, né? Alguma coisa, mas assim... Mas eu falei, pô, como é que eu vou conseguir dirigir um 911, estar próximo do 911, conhecer isso? Pô, eu vou fazer conteúdo, entendeu? E ali foi, eu gostava de foto, gostava de carro, juntou, criou e pimba. Acabei, por acaso, por causa do Alma, já dirigindo um 911, da geração mais polêmica, mas dirigir. Mas, enfim. E aí veio um aprendizado muito grande, porque eu precisava de grana, vendi o SI, vendi o 97, o primeiro azeitona First Edition, né? E aí, depois de vendido... Collector's Edition agora. Depois do azeitona vendido e do SI vendido, eu falei, bom, mas eu quero comprar uma coisa legal. Mas, puta, cara, sei lá, eu vendi assim, azeitona por 27, o outro por 50. Eu falei, vou comprar um carro de 40. E aí, o resto eu vou guardar, vou investir nas minhas coisas que eu quero investir. E eu comprei um Accord V6. Igual que o meu pai tem hoje. O 3.5 V6. Não é esse mesmo aí. Não é esse mesmo. Esse carro é legal demais também, cara. Um carro subvalorizado no mercado. Mas vamos ver se você tem o mesmo conceito. SI, Accord V6. Quem anda mais? Acho que nem a reta o Accord V6, né? Accord V6. Sim. Quem te dá mais prazer de dirigir? SI, sem dúvida. SI. Aí foi o meu outro aprendizado automotivo. Eu aprendi muita coisa na prática. Você podia ter começado a assistir o Cássio Cortes muito antes, você não ia ter gastado esse tipo... Cara, eu vou te dizer, a coisa que eu mais perdi tempo na minha vida, no sentido de você sente que você tá falando com paredes, foi explicar para as pessoas, explicar não, rebater, né? Um SI versus um GTI, se você pegar a geração do SI10, o SI que eu tive, é 200 vezes mais legal que um GTI. 200 vezes mais legal. Só que um GTI, em linha reta, dá fumo no SI, dá fumo. Mas sim. É que eu era piloto de super trunfo, né? Sim. É o que eu te falei, existe uma coisa que é número. Eu tava lá piloto de ficha técnica. Pô, eu vi o Accord, o 0 a 100, a potência, tudo. A economia, porque como ele tem VCM, ele não é um carro que gasta tanto. Eu falei, puta, Você conseguiu comprar um Accord V6 com o argumento da economia. argumento da economia. Mas, cara, enfim, eu olhei tudo aquilo e falei, pô, esse é o carro que eu quero, entendeu? Comprei um navio com motor de proa lá. Sim. Que né, grande. É uma barca. É uma barca. E ele é molão, né? Ele é menos molão do que Ele é menos molão do que o 3.0. Não, e que os 3.0 é muito mole. Os equivalentes, ele é muito menos molão que um Camry, por exemplo. Caramba. Mas ele é molão em relação a Mas ele é mas de Camry, eu nunca pronuncio, Camry, vamos lá, Camry, vamos dizer, Altima, né, da Nissan, Altima, Camry, o Accord, o Acordado, e quem mais que tem aí na lista? O Azira. De todos ele, essa versão naquele ano, em 2008, 2009, o melhor motor é esse motor. Sim. É o do Accord. Não, o Accord é um carro que foi, acho que ainda né, Tem Best da Car Driver 35 anos seguidos, né? Ele é um carro muito... onde a Honda, assim como a BMW, ela faz as suas cagadas ou experimentações... E acerta e erra em vários outros segmentos, no Série 3 ela não mexe. Assim, que é o carro-chefe, né? E mais do que o carro-chefe, é o carro que é o foco, né? É o DNA da parada. O Accord é isso, ou foi durante muitos anos isso pra Honda, né? Aí eu comprei um Accord 3.5 V6 preto. Lembro até hoje, fiquei 2 meses com o carro. Porque apareceu um prata. Cara, eu lembro como se fosse hoje. A revisão do carro de 80 mil quilômetros custava 3.000 ou 3.500 reais. E eu juntei ali minhas querelinhas e falei, bom, tá aqui guardadinho pra revisão, porque eu comprei o carro com 78 mil quilômetros. Aí, um belo dia, meu pai me mandou uma mensagem. Olha o que apareceu. Mandou a Web Motors da vida, um Accord de prata, de único dono, pela tabela FIP, com, tipo, acho que tinha 39 ou 29 mil quilômetros. Só que tava em Vitória.
Aí meu pai virou e falou assim, você não guardou 3 mil reais pra revisão? Eu falei, eu guardei. Ele falou, então, compra as 2 passagens pra gasolina e a gente volta com o carro. E fomos, aí tem essa história. Eu falei que meu pai, ele Seu tem... pai é maligno Não, também. ele tem, eu falei, ele não gosta de gastar, mas ele curte carro. Então, assim, Sim. ele compra essas loucuras junto comigo. Óbvio, quem fica louco da vida é minha mãe, né? Tipo, pronto, lá vão vocês sair e comprar carro, entendeu? E aí foi o que eu fiz. Eu peguei um avião, bati lá, fiz a vistoria, comprei o carro e voltei com o carro no mesmo dia. Inclusive... É sempre uma posição delicada, né, na hora de como comprador, É... porque o vendedor sabe que você não quer perder a viagem, né? Ah, sim, não, mas o cara foi super legal. O cara foi super bacana comigo, a gente bateu um puta papo, ele mandou um monte de documento, fiz vistoria no carro e tudo e voltei. E aí eu fiquei com esse carro, acho que, cara, 1 ano e meio, 2. E aí eu vendi esse Accord, porque aí veio o momento que o meu lasanheiro, ele aumenta. Num determinado momento de vida, que eu até te contei, por até um problema pessoal que aconteceu na minha família e tudo mais, o meu pai, ele deu uma abrida, não existe, né? Mas ele soltou as mãos ali e colocamos na garagem a lasanha de verdade, o famoso RR, o famoso resto de rico. Que era qual? Era uma C200 Sport Kit AMG 2011-2011. As 210 cavalos? Não, 180 e poucos cavalos, a suspensão mais baixinha ali, né, kit AMG, umas rodas diamantadas maravilhosas, aquele body kit, teto de C63 preto, tapete de AMG e tudo mais. Cara, mas é que assim, aí você joga abaixo, entendeu? Eu lembro até hoje, eu peguei o carro numa terça de carnaval. A gente pegou de manhã, era tipo um carro também de único dono, super boa procedência, compramos o carro e eu cheguei em casa às 8 da manhã, voltei pra minha casa, tomei um lanche, porque a gente não tinha tomado café, e das 9 até as 10 da noite eu andei com o carro. Eu só andei com o carro naquele dia inteiro. Cara, porque assim, a primeira vez que você possui uma coisa dessa é incrível. Eu fiz isso muito de moto, cara. A primeira moto que eu tive aqui em São Paulo foi uma 883R. E até pra... Eu tinha pouca experiência com moto, né? Eu passei assim umas 2 semanas saindo todas as noites pra dar rolê. Sem nem o pretexto de vou comprar ração, sabe? Sem nenhum pretexto. Pergunta errada. Você parou pra pensar quando veio a notícia da pandemia? Era assim, tinha tipo... 1 mês de lockdown, saiu uma notícia, sei lá, no UOL. Marginal Tietê. E tirou uma foto do helicóptero e tudo vazio. Cara, acho que todo mundo que é Gearhead fez assim, ó. O capetinha pousou aqui no ombro e falou, nossa, eu vou lá, cara. Mas assim, aí meu pai comprou esse carro. Eu fiquei completamente apaixonado. Até então minha vida era Honda. Então eu tinha sido alguns Fiat e Honda. Meu pai teve muito Fiat também. Depois de um monte de Fusca que ele teve na vida, que era o que tinha lá pros anos 70, 80. E aí ele teve um monte de Fiat. E aí Honda, não saímos dali. E eu acho que eu virei muito hondeiro porque a Honda, por ser uma marca japonesa e por ter uma fidelidade, ela me possibilitou ter um carro que não era do meu poder aquisitivo. Sim. Eu comprei uma lasanha que eu conseguia manter. Porque assim, cara, a fama de que o Honda, um Toyota, são carros que não vão quebrar é fato. Ele tem uma durabilidade boa. E a Honda e a Toyota se tornaram as potências que se tornaram mundialmente, basicamente porque elas adquiriram essa reputação de serem carros baratos de manter no mercado americano, né? Ali que elas passaram a fazer volumes gigantes. Do petróleo, era econômico, os caras detonaram. Mas enfim, e assim, eu acho que eu fiquei apaixonado pela Honda por isso, porque ela me entregava um carro legal de dirigir, um carro com uma pegada bacana, que, pô, você não vai encontrar num Corolla normalmente, e era um carro que eu conseguia manter, entendeu? E até então a vida foi Honda. E aí pousou uma Mercedes na garagem de casa. Sim. Cara, o mundo virou de ponta cabeça de novo. Eu falei, pô, agora é isso, entendeu? É isso que eu quero. E aí veio o meu tiro pela culatra, porque eu falei, pô, eu quero um carro alemão. Eu quero um carro alemão, eu quero um carro alemão. E aí eu vendi o Accord, de novo, nesse caso até na época eu vendi pra investir na estética que eu tinha. E aí eu falei, vou comprar um carro alemão. Pô, Web Motors, o que dava pra comprar? O A3. E eu comprei o A3. Aí, cara, o A3 foi o carro mais complicado que eu tive. Fiquei com ele 6 meses, vendi com meu amigo, continuei acompanhando os problemas, entendeu? Eu fui depois o Pedro Bial da relação com o carro dele, né? Porque eu tive que ficar ali vendo o que acontecia até o dia que ele me ligou e falou... Questão de afinidade, Bial. Ele falou, vou vender. Aí, vou vender, o A3, ele se desfez das nossas vidas, o karma passou, ele foi embora. E aí, cara, do A3 eu tive uma fase também que eu aprendi muito, porque eu tive 2 peruas. E aí vem a minha... Quais? Eu tive uma Jetta Variant 2.5, já Legal, MK7, já com o painel mais bonito e tal. Apesar da galera gostar mais da outra, que é mais raiz, eu gostava muito do painel da MK7, do jeitão da galera gosta mais da MK7 outra. e da MK6.
Porque é mais coesa, né? Depois a outra é tipo O um facelift, é. porque o motor antigo veio pro Brasil, né? Sim. Lá fora ela já era turbo, né? E aqui a gente ficou com 2.5. Enfim, a galera não curte tanto, os puristas, os vagueiros puristas preferem a outra. Esse facelift é 2.0 turbo, não é 2.5? Não, a MK5 é que tem os farol redondinhos e uma roda linda, que parece uma... Não sei se é BBS ou parece uma roda da BBS, igualzinho o design de uma BBS. E ela tem um painel mais antigo, que era igual do Jetta Sedan, mais antigão, azulzinho. Que muda de motor. Isso. Aí a MK5 vira MK6, que é aquela frente do Golf que a gente não teve, né? Do MK6. E o MK5 também não. O MK5 também não. Mas teve Jetta. Sim. Mas teve Jetta. Depois o MK6 não tem nem Jetta e nem Golf. Não tem nada. Só teve Variant. Só teve Variant. Eu tinha uma com teto, puta, amava. E ela tem um painel bonitão, branco, com os motores. Tá, mas é o motor 2.5? É 2.5. É o mesmo motor, então. É o mesmo motor. Tá. Na verdade, ela é mexicana e fica com o mesmo motor. Entendi. Mas se você pegar esse carro fora, ele já tinha turbo. Motor turbo. O MK6 já tinha turbo. E, cara, eu amei esse carro. Porque ele tinha a fidelidade de um carro alemão ali, pô, carro bom de estrada pra caramba, um puta. Eu fiz minha mudança nele. Eu carreguei rack de sala no carro. E aí eu me apaixonei por perua. Eu acho que foi nesse momento em que eu virei uma pessoa triste com os SUVs, entendeu? Porque o SUV... Quais foram as duas? Foi a Jetta Variant ou E foi depois outra? um carro que é bem polêmico esse carro. Eu tive um... Polêmico porque eu não gostei do carro, tá? Todo mundo ama. Eu tive uma Fielder. Cara, a Fielder tá virando de novo também. É um carro que quem tem não solta, Quem cara. tem não solta. E assim, se você achar uma SEG, vale 45 pau. É um negócio assim, completamente fora da casinha. E aí eu tive uma Fielder, cara, gastou um dinheiro, era um carro que tinha ele tem uns probleminhas crônicos, aquele Fielder carro que 1.8, né? 1.8, o motor chama-se 1ZZ, tem um problema de, se eu não me engano, corrijam se estiver errado aí, pode colocar nos comentários, ela tem um problema de retentor de válvula de escape. E ela começa a queimar muito óleo. Cara, eu fiz muita manutenção nesse carro, ele também foi Cara, todos os meus carros, quem compra um carro meu é a pessoa mais feliz do mundo, porque eu faço tudo, eu gastei uma fortuna na Fielder. E ela ficou toda ok, mas... E gozado, sou agraciado de casar com uma esposa que ela pode se dizer quase que uma gearhead, porque ela gosta de dirigir, entendeu? E ela gosta de carro. E ela odiava dirigir a Fielder. Mas assim, odiava. Cara... Manual? Não, automática, câmbio lento, motor que não anda. Save the entendeu? Fielder, diz o Vitão. O Vitão tem uma Fielder. Essa é a minha treta com o Vitão, é porque ele tem uma Fielder, entendeu? E nós tínhamos, aliás, engraçado, né? Nós tínhamos duas Fielders da mesma cor. O pessoal falava que era o carro do Alma. Esse carro só teve preto, né? Não, desculpa, era preto, prata, um prata meio bege, assim, né? Esse prata bege que eu tinha. Sim. É que eu falo pro Vitão que é cor de burro quando foge. Ele fala que é um cinza grafite, enfim. Você tá assistindo aí, Vitão? Pode queimar sua orelha aí. Mas enfim... Cara, eu não gostei da Fielder, foi um carro que não atendeu ao meu anseio de automóvel, mas ela tinha uma coisa legal. Ela era uma perua. Sim. Cara, quer ver uma coisa? Todo mundo chama de Corolla Brad, né, essa geração, mas você nunca viu alguém falar de uma Fielder Brad? Eu tive uma Fielder Brad. Fielder. Sim. A coisa mais legal da Fielder é que ela era uma perua, entendeu? E, cara, é muito legal uma perua. O assassinato da perua pelo SUVs é o pior assassinato. Porque você tem um carro prático pra caramba, você tem um carro com uma estabilidade muito legal, com custo de manutenção normalmente muito inferior a um SUV, porque o SUV tem pneu caro pra caramba, amortecedor caro pra caramba. Então, cara, o assassinato da perua pra mim é o pior da indústria automotiva. E outra, tudo que o SUV te oferece melhor do que a perua, na questão de altura do solo, ângulo de ataque e tudo mais, se você for pro mundo... V90 Cross Country, Audi Allroad, lá tem uma Golf, não chama Allroad na Volkswagen, All Track, não enfim, conheço. tem uma Golf Variant Adventure também. A perua Adventure, ela é o carro, se você fizer aquele gráfico de teia de aranha, a perua... Ela pega mais qualidades possíveis ela faz a maior área no gráfico de teia de aranha. Principalmente se for de uma marca premium que tem a potência. Tipo, a V90 Cross Country que eu tava fazendo é um carro de 300 cavalos. Subaru Forester das primeiras gerações. Ela era uma peruinha. Não, Outback, né? Forester sempre foi SUV. É que pra mim a primeira era uma peruinha, porque ela não era tão Era um SUV, autona. mas de fato, um dos meus melhores amigos de Porto Alegre tinha uma Forester no tempo de faculdade e tal. Eu fiz muito rolê pra praia e tal de Forester. Ela era criticada no mercado americano, essa primeira Forester, por isso. Por ser, na verdade, um tall wagon e não O que é um tall wagon? uma wagon alta.
né? E Tá, uma wagon cabeçuda, vamos dizer assim. Porque exato. ela Ela é era cabeçuda. ela não é um SUV. Ela não tá, tipo, alta do solo, ela tem uma cabeçona grande. O greenhouse, que se fala em inglês, né? Que seria a estufa, né? A área envidraçada da Forester é que dá a altura maior dela. Quem criou esse segmento aí da perua Adventure foi ao mesmo tempo, basicamente, eu não sei qual exatamente veio primeiro, né? Tem a V70 Cross Country quadradinha, a primeira V70, que é praticamente igual a Lagerta, era um facelift da 850, e a Subaru Outback. Eu achava aquela Audi Allroad. Audi Allroad bem depois. A V70 Cross Country é de 97, eu acho. Cara, e assim, sem falar que a perua ela é um charme, cara. Ela é um carro charmoso, ela é uma carroceria bonita. Então, essa fase foi muito legal, cara. Eu tive 2 peruas, gostei muito de ter perua. Mudei faz mais ou menos uma semana e, cara, eu fui alugar um carro. Tava até conversando com o pessoal do Tomás sobre isso, porque eu fui alugar um carro. E, imensamente, só existem SUVs, entendeu? Não existe mais uma perua pra alugar. Não existe nenhum carro perua no Brasil hoje, só de marca premium. E te digo mais, mesmo de marca premium é difícil. O que é? É a C300? Eu acho que hoje 0 km no Brasil... Olha... Eu acho que tem a classe C ainda. Eu acho que é só a classe C. Porque a 4 Avante não tá vindo. Pô, e a Audi é uma exímia fazedora de peruas. A Volvo também, a V60, que pra mim é um carro que eu terei ainda, essa última geração da V60, eu acho muito bonito. É maravilhoso, ele beira a perfeição do design do carro. Parou de vir também. BMW não tem nada, Série 3 perua não vem há muito tempo no Brasil. Pode ser M3, né? Vai ter um doido trazendo, mas é que é muito nichado. Não, mas aí não é uma importação oficial da montadora, né? Que com algum volume, digamos assim. E de marca generalista, zero, não tem mais nenhuma. Então, não existe... A última que morreu foi, acho que a Palio, né? Não, ela sobreviveu como uma coisa muito... Teve 2 carros que todo mundo esqueceu que ainda estavam em linha. A Zafira. Não, nesse segmento aí, que era a Palio Adventure, que inclusive não se chamava mais Palio Adventure, era Fiat Adventure. Não, e ela morreu como Weekend. Ela morreu como Fiat Weekend. O Weekend Adventure e... Mas tinha só a Weekend. Adventure. Eu acho que mas antes tinha a Weekend. Sim, era só o Weekend. Mas o último suspiro dela foi como Weekend Adventure, só tinha a versão Adventure, e também, só como versão aventureira, a maldita... Um dos carros mais feios que foi feito no Brasil pra mim, a Space Fox, que era a Space Cross. Rosado, a Space Fox, ela é um carro bonito, mas a Space Cross não rola. Eu acho as duas muito feias. E eu tenho um problema muito sério com a primeira geração da Q7, porque pra mim ela é um Space Fox que comeu muito hambúrguer, sempre falei isso, exatamente. Se você botar de perfil, é o mesmo carro. É o mesmo carro. Eu tenho uma coisa muito séria com isso. Eu acho que a Space Cross, a Space Fox foi uma tentativa... Eles pegaram, acho que o Q7 já tinha saído, sabe? Tentaram usar aquilo ali de inspiração. Eu acho que a última perua, na verdade, que durou mais do que essas, a última perua de marca generalista à venda no Brasil foi a Golf Variant. O último suspiro do Golf no Brasil, 1.4, né? com 1.4, acho que foi o último carro. Que era um carro legal pra cacete. Cara, eu tive 2 peruas. Vamos lá, vamos lembrar. Que é outro carro que dizem que se você puxar a capivara aí dos problemas crônicos é um pouquinho chato, né? A Golf Variant? O Golf Variant 1.4. Sabe pra mim qual que era o pior problema? É que na verdade eu tive a Jetta Variant, né? Que é a mesma coisa, que é uma Golf Variant. Preço das peças. É um carro extremamente caro de peças. Cara, ela chega a ter, tipo, amortecedor dianteiro, ter coisas a preço de classe C. Eu falei, pô, então é melhor comprar um classe C, entendeu? Sim, tirando o fator complicado que tá no Brasil, que chama atenção, né? Que aí eu descobri uma outra coisa, né? O Paulo Bedani tá falando aqui Megane Grand Tour. Megane Grand Tour é bem antes, Paulo. Já morreu bem antes dessas aí. Que aí vem um outro problema, né? Lasanha, vamos falar de lasanha. Eu comprei, a gente comprou a C200. Cara, não é um carro que dá pra ir em qualquer lugar. É um carro que chama atenção, entendeu? Eu sofri 2 tentativas de assalto com ela. Então, assim, independente se você pagou 50 pau ou, tipo, 30 pau, é uma Mercedes, entendeu? E o cara que tá lá, ele acha que você tem dinheiro. Esse é o problema. Entendeu? O ladrão não é um conhecedor de mercado. O ladrão rouba BMW G310 GS porque ele bate o olho, ele não sabe distinguir da 800 GS, é complicado. Não, é complicado. Então, isso é um ponto complicado de ter a lasanha. Eu falo isso pra todo mundo também. Então, estejam nessa consciência. Quando você for comprar um carro desse tipo premium usado, além de todos os cuidados que você tem que tomar, você tem que ver isso. É um carro que vai te chamar a atenção, entendeu? Não fica lá bobeando no farol às 2 da manhã, que é perigoso. Mas é um problema tupiniquim. This is Brazil, diria como Toretto, diria né? Toretto.
Mas assim, esse é um problema. Aí da C200, aí eu já tava morando com a minha esposa, né? Quando eu conheci ela, a gente comprou a Variant, a Jetta. Depois tivemos a Fielder. E no meio do caminho eu tive um Civic. Eu tive um Civic 2011 manual. 2010 manual. Que eles dão uma acertadinha no motor, aquele carro fazia 8,5 no álcool. Eu lembro até hoje, era maravilhoso. E manual delícia, gostoso. Sim. O Gaúcho tá dizendo aqui que em Portugal tem muitas peruas. Não, Gaúcho, aí não tem peruas, tem carrinhas, Carrinhas. né? Carrinhas, depois. Sabe que eu sou descendente de português, né? É. A gente fala assim, são as carrinhas. E na França é break, né? Break, que eles chamam que Sara break aqui no Brasil. Mas aí eu tive, e aí eu comprei. Aí no meio da pandemia, como aquela velha história, né? Puta, posso morrer amanhã de Covid. E aí eu fiz a loucura que eu comprei a C280 que eu tenho. Aí que tá linda. Que a C280 nós compramos, aí nós vendemos a Fielder, pegamos que você conheceu, a CR-V 2006, motor Sim. K20, né? É um motor Sim. de SI, na verdade, só com um cabeçote diferente, né? É o SUV girador. E aí da CR-V tivemos que vender por motivos financeiros, por motivos de saúde e todo. Veio o verdinho que você não conhece ainda, Sim, que é o Civic 98, o Azeitona 2. Azeitona The Second. Exatamente, o Azeitona Second, que a minha mulher, ela cisma em apelidar de Shrek, mas tudo bem. Eu sou... As suas questões acho que são imobiliárias também, né? O maior inimigo do lasanheiro são os momentos de mudanças imobiliárias na vida. Na verdade, não foi. Foi até... Não fico falando, tal, porque eu não sou a pessoa que gosta de ficar falando. Vamos falar de coisa boa. Mas no caso, minha esposa ficou doente e ela tinha que fazer um tratamento que basicamente cada dose do tratamento custava R$1.200. Nossa senhora. E aí eu falei, bom, vamos vender a única coisa que a gente tem de luxo, que era a CR-V. Aí eu comprei o carro pela metade do preço. E aí foi onde eu caí nisso. Mas tá tudo bem com ela. Graças a Deus, tá tudo bem agora. Tá fazendo tratamento. Mas enfim, a CR-V está ainda se virando tá indo em doses. Tá virando injeções. Mas assim, eu caí num mundo que tá um submundo. Eu tinha R$25.000 pra comprar um carro. Pô, você já tentou comprar um carro 25 mil? É difícil. Eu vou te dizer, eu tomei o maior choque de preço de carro que eu tomei recentemente. Foi o Grande Paraná, nosso vigia noturno aqui da rua. Que pegou fogo, né? Pegou fogo, o Celtinha. E ele chegou aqui, mano, desolado, me contando a história e mostrei pro cara lá, o cara disse que é 8 mil pra consertar. Nossa. Fez um orçamento de 8 mil. Um Celta 2009. Aí na sua cabeça 8 mil seria muito dinheiro do Celta. Boa parte do Celta. Esse Celta aí deve valer uns 12 conto, cara. Não vale a pena consertar esse carro. Aí eu fui olhar a FIP do Celta 2009, R$19.000, mano. Isso aí, R$19.000 pra um Celtinha 2009. Mas isso era o frente baixinha? Não, já facelift, por causa do zóio grande, né? Com a coisa grande. Cara, tá punk. No R$25.000 eu vou te falar o que eu encontrei em bom estado. Você poderia comprar um Civic desse, antigo, que ano, G6, entre 96 e 2000, né? Que já tem o facelift ali, 99 2000. Você podia comprar o bom e velho Corolinha, né? O Corolinha ali entre 98, 99, 2000, 2001. Corolla Brad aí, não? Não, o quadradinho. Que eu Corolla Del Rey. Corolla Del Rey. Eu acho uma graça. Eu acho esse o ápice do tiozão coroleiro. Mas, e aí, as únicas coisas que eu encontrava decente com ar e direção era Fiat Palio e Clio. E aí eu falei pra minha esposa, como o carro é meio meu, seu, você tem essa total carta aí pra escolher. Ela tava, coitada, doente, eu falei, escolhe o que você quiser. Ela olhou e ela é lasanheira também, então ela olhou o Palio e olhou, mostrando assim, ela falou, não vou, Palio e Clio não vai rolar, né? Eu quero uma coisa com um pouquinho mais de conforto, um pouquinho mais de que me ofereça coisas melhores. E por conta da Fielder, ela virou e falou assim, não quero um Corolla de jeito nenhum, eu não quero um Toyota. E aí a gente foi comprar o Azeitona 2 da missão. Mas, cara, é uma R$25.000. Eu tô fazendo isso agora, ó. Cara, 25 mil é uma zona de guerra. Tô colocando preço de 25 até 25. Não, e você vai encontrar BMW, mas com 480 mil quilômetros, falta um para-choque. Então, aí eu vou botar ordenar menor quilometragem, que é uma bosta que um monte de carro de 300 mil quilômetros, o cara coloca que tem 300 pra ficar no início da busca. Mas sabe o que você faz? Vai na quilometragem e coloca D5000 a... Chevetão amarelinho tá bonito aqui. Pô, mas 25 mil, Chevette. Não, mas peraí, deixa eu... Né, porque aí carro clássico é outra régua, né? Eu vou fazer isso que você falou, peraí. Mas você tem que filtrar quilometragem. Vai. 10 mil até... vamos falar de 150 mil. 150 mil. Pra não sofrer muito. Carro que não fez motor ainda, vai. Focus 2010, deixa eu ordenar por menor quilometragem.
Mas também não dá pra ir naquele anúncio que você vê que o cara, você chega lá, é 25 de entrada, lá embaixo ele escreve, né? 25 de entrada mais 10 de 1.000. K 2012, aquele K esticadinho brasileiro, que é Mezzo K, Mezzo Fiesta, Qual que é Fiesta. o casinho? O K meio Fiesta. Tá. Foi uma junção de plataformas aí. Muitas combosas, Corsa Sedan 98, Palio 2008, Monzão 85, só com 24 mil quilômetros. Pô, pelo menos vai subir de preço, esse, talvez. 207, vou te falar, não tem... Isso eu vi muito 207, 206, né? Jaque J2. É um limbo aí, cara, 25 mil é punk. O resumo da ópera, assim, nessa rápida e pouquíssimo científica pesquisa. O seu Civic brilha muito mais o olho do que qualquer coisa que eu tô vendo então. aqui. E aí eu ainda fui agraciado, né? Pô, rondeiros que estão assistindo, eu achei um EX manual, né? E aí foi aonde a lasanha me conquista muito mais. Cara, um Cherry QQ daquela geração bolinha, 2011, com 60 mil quilômetros, por 25 mil reais. Quem tá comprando esses carros, mano, por 25 mil? Esse carro era pra custar 7 mil. Era pra custar 7 conto. É que, na verdade, você sabe onde é que a minha cabeça parou, né? A minha cabeça parou onde um Civic LXS custava 59.900. A minha cabeça tá lá em 2008. Sim. Era o mundo que eu achava correto. Aí depois, enfim, tudo virou uma coisa completamente maluca. Mas, cara, os 25 mil é punk. E aí foi onde eu caí. Que é outra experiência lasanheira. Posso fazer uma propaganda aqui do canal? Claro. Pessoal, entra lá, tem um vídeo maravilhoso que eu fiz um comparativo completamente esdrúxulo do meu Civic 97 com um Honda City Hatch novo. São carros exatamente 100 mil reais de diferença. O meu Civic é 100 mil reais mais barato. Eles têm praticamente a mesma potência. O Civic faz um 0 a 100 mais rápido, porque lá tem o câmbio do fanho, né? Conhece o câmbio do fanho, né? CVT? Porque lá tem o câmbio do fanho. E assim, tem mais porta-malas do que o Civic Hatch, o City Hatch. E aí eu fiz o ápice. Eu peguei o João Brigato. Sou João Brigato, um menino que nunca comprou uma correia dentada, né? Porque eu sou anda de carro de imprensa. Falei, João, dirige. Você acabou de... Eu fui buscar ele na Honda com o carro. Isso tem um vídeo. Eu falei que você acabou de dirigir o City Hatch. Eu quero que você dirija o meu carro. O meu Hondinha velho. O seu é manual ou... O meu é manual VTEC, 127 cavalos. Eu falei, no final, eu quero saber quem te deixou mais feliz de dirigir. E aí, ele não queria dar o braço a torcer, mas tem um cantinho no vídeo que eu dou até um zoom assim, que ele, pô, mas carrinho gostoso de dirigir, né? Ele dá um... esses carros, eles eram mais leves, né? O Civic dessa geração aí, cara, ele é um carro pequeno hoje, assim, você coloca ele do tamanho de um Joy, sei lá. E dentro, foi um comparativo que nós fizemos. Dentro, o City parecia que estava num carro maior. Esse parecia que estava num subcompacto, parece que você tá num Paliozinho ali, entendeu? O carro cresceu. Mas, cara, câmbio, Honda. Gostoso, entendeu? O carrinho gira. Tem um argumento aí que é poderosíssimo, né? 100 mil reais de 100 diferença. 100 mil reais de diferença. É muita diferença. Mas assim, que te entrega mais diversão. Sim. Entendeu? Então, talvez a gente tá começando a construir a sua pergunta do começo do que a gente falou no Instagram. É por isso que eu defendo a lasanha, entendeu? É por isso que eu viro para tantas pessoas e eu gosto até de muitas empresas que apareceram e muitas coisas que têm acontecido. E eu quero fazer mais isso no canal, que é falar... Cara, perde um pouco o medo de comprar usado, entendeu? Procura uma vistoria, procura alguma coisa, vai conhecer sobre o carro, vai experimentar o que isso vai te trazer. Seja se você tem os 60 pau para comprar o seu mob, não, você quer andar como a gente conversou naquela pauta que teve do Automais, você quer andar num HB20, que na minha opinião é muito mais carro do que um mob. Cara, tem um degrau ali gigantão já de carro. Sim. E olha que o HB20 é um carro popular, entendeu? Sim. É um carro de uma plataforma simples. Mas tem um degrau enorme para um Kwid, para um mob. Eu vou dar um raciocínio muito simples, assim, que eu tô convencido há muito tempo. E olha, essas garagens aí de City, Mini Cooper, agora aqui com XC40 e 850, ninguém precisa ter dois carros, nenhum domicílio precisa ter dois carros novos. Sim. Tipo, se você... O meu, no caso, não precisa ter nenhum. Mas eu digo assim, vamos lá, questão da confiabilidade. Eu quero ter um carro que, se amanhã eu tiver que pegar a estrada para o Rio de Janeiro ou Porto Alegre, esse carro 100% não é nada na vida, né? Mas esse carro, vamos lá, aonde o City 100 mil mais caro ganha do teu Civic? 2 fatores. Garantia. Não, na questão da experiência do usuário. Confiabilidade. Sim. Acho que conforto também.
Provável, porque você tá numa distância grande de tempo ali. É, Tá mas sendo... tem Apple CarPlay, né, mas isso aí também você coloca no aftermarket. É. Mas vamos lá. Confiabilidade e segurança. Se eu tomar uma porrada em T num sinal em São Sim. Paulo, você quer estar no City e não no Civic. Você quer ter o airbag lateral e não só o dianteiro. Mas eu quero dizer o seguinte, no uso do dia a dia urbano, que é o caso do seu domicílio, o nosso domicílio aqui tem 2 pessoas que trabalham e usam carro no dia a dia. Você só precisa ter um carro novo. O outro carro pode ser, se você não gostar muito de carro, pode ser um carro de 10 anos. Eu já acho, na verdade, que o novo pode ser o HB, cara. Eu acho que o novo pode ser o HB, pode ser o Corolinha usado 2014. Não, sem contar que o novo pode ser um seminovo de 2 anos, Exato, bem revisadinho. seminovo, bem revisadinho. Eu acho que cara, é cruel o preço do novo. Mas sempre achei cruel. Não tô falando agora que todo mundo tá nessa discussão, porque os preços realmente bateram um valor. E eu entendo que os preços estão aqui. Aliás, um dos melhores vídeos, depois que vocês acabarem essa live, vocês vão assistir o vídeo que você explica o porquê do preço dos carros. Foi a melhor explicação que eu já vi na minha vida, onde você contextualiza e coloca. Maravilhoso. Então, Obrigado. assim... Não, porque foi bom. Porque, cara, é uma discussão, é um disque complicado, é uma treta essa história do preço do carro. Pior do que isso, cara, não é uma discussão em um disque não deveria ser uma discussão em um disque complicado, porque o histórico e os fatos estão aí. O problema maior é que aquela coisa... Vejam o documentário O Dilema das Redes do Netflix, né? A gente vive numa sociedade que os algoritmos de rede social controlam o que as pessoas veem. E eles estão... E aí não é culpa do algoritmo, é culpa do ser humano. O ser humano, tudo que reage ao intestino dele, ele... Bota pra fora. Ele se engaja mais, né? Por isso que o algoritmo serve para a maioria das pessoas é coisa polêmica, é tragédia, é extremo, Fato, polarização na política e tudo mais. Então, porque o algoritmo dá... Se você fizer um post na sua rede, foi lançado o novo Jetta GLI, custa R$216 mil. Já está disponível no site da Volkswagen. Agora Ganhou 1 cavalo. Informações. Você vai ter um nível de engajamento. Se você fizer um post... Ganância das montadoras! Nananã! Até quando? Nananã. Você vai ter muito mais engajamento. Ou seja, será que um cavalo vale tantos R$1.000? Uma coisa assim. Você realmente vai sair voando. Só que aí cabe ao bom jornalista, ou tem muita gente aí nessa área que não é jornalista, ao produtor de conteúdo responsável, se ele quiser gerar engajamento, para seguir nesse exemplo do post do GLI, eu comparei a evolução do preço do GLI com a evolução do preço do arroz e da gasolina de lá para cá. O GLI aumentou muito menos do que o arroz, do que a gasolina, e aumentou em linha com a inflação. A única coisa que, das 3 coisas, a única coisa que aumentou em linha com a inflação nesses 3 anos foi de 40%, 40 e poucos por cento da inflação. O GLI aumentou 40%, o arroz aumentou 120% e a gasolina aumentou 80 e poucos por cento. Então, gera engajamento também. Voltando ao ponto do que você estava falando, tem muita gente irresponsável se aproveitando dessa reação intestinal das pessoas para tentar crescer nas redes. Gente irresponsável é o que mais tem, inclusive nesse nosso mundo automotivo, né? O Renan Rodrigues, esse negócio de margem de lucro de carro, cara, é um negócio que também vale um outro podcast. Mas em resumo, sim, a margem de lucro de uma montadora no Brasil é maior do que na Noruega. Assim como, vamos lá, a margem de lucro de uma montadora no Brasil, na Tailândia, no Sudão do Sul, pensa aí, mercados de risco maior, você precisa ter uma margem maior. Mercados de risco menor, Noruega, Suíça, a margem é menor. Só que o que a galera tem uma dificuldade muito difícil de entender é que é o seguinte: qual é a margem de um carro popular? É baixa? É baixíssima. Então é o seguinte, se a margem for a margem líquida final num carro de entrada para as montadoras no Brasil, historicamente, tá? Óbvio que tem um monte de coisa, é de mais ou menos 5% no Brasil. Nossa, 5%? 5%. 5%, vamos tratar em miúdos. Um carro popular de R$65 mil, você tá falando na casa de 3 pau e... 3 pau. Cara, é muito baixo, o cara tem que vender muito carro. O que eu quero te dizer é o seguinte, o preço, o ticket médio
transação de carro no Brasil hoje é 130 mil reais. Pega todos os carros que foram vendidos ano passado, 130. quanto foi faturado e divide, é 130 mil. Nessa faixa, a margem está por volta de 10%. Tá? Então, uma montadora, e eu vou te dizer que eu tenho esses números exatos, que eu tenho a nota fiscal faturada direto da fábrica e eu tenho a nota fiscal da concessionária, tá? Um carro de 130 que eu comprei recentemente saiu da montadora para concessionária por 120. O que isso já te conta? Primeiro, a margem da concessionária. Que é baixa. Não. É menos de 10%. Sim. A concessionária fez 10%. Mas pega quanto o cara vende, né? Não, estamos falando só de margem. Uhum. Tô falando quanto é a margem final. Uhum. De um carro de 130 mil reais para a concessionária, é em média também, vamos só facilitar a conta, 10% de margem do concessionário é menos, tá? É 7%, 8%. 10% de margem da montadora. Essa margem nos Estados Unidos, de um carro desse mesmo segmento, é menos da metade. Nos Estados Unidos, que é um mercado de muito menos risco, com muito mais volume, quanto mais volume você tem, menos margem você precisa. Sim, e menos risco você tem. E brutalmente competitivo, né? Lá, a margem de um carro desses é coisa de 4%. Ou seja, a margem lá é, às vezes, metade da margem aqui, ou 2 ou 3 vezes menos do que a margem aqui. Às vezes 1/3 da margem aqui. Ok, estamos de acordo. Faz todo sentido a margem aqui ser o dobro do que é nos Estados Unidos, vamos manter o dobro para facilitar. E faz todo sentido a margem nos Estados Unidos ser metade do que é no Brasil. O que a galera não se dá conta é o seguinte, no seu bolso, essa oscilação, a margem aqui ser o dobro, faz com que no seu bolso o carro seja 5% mais caro aqui. Entendeu? Uhum. A margem da montadora é pouco relevante para o preço final do carro. E é isso que o pessoal não consegue entender. O que é relevante é país, né? A coisa mais... Não, assim... É mercado... No Brasil é custo Brasil. Se você pegar a média histórica, plota desde os anos 80 até hoje, um carro equivalente no Brasil custa mais ou menos 15% a 20% a mais do que nos Estados Unidos. Oscila, você tem pontos fora da curva, tem uma maxi desvalorização do real, o preço do carro em dólar fica mais barato, mas é 15% a 20%. O que é esse 15% a 20%? Carga tributária e custo Brasil. Aí você tem 20% do carro aqui a mais do que nos Estados Unidos. Agora, na composição desses 20%, essa margem a mais, que é 5%. Os outros 15% é carga tributária e custo Brasil. É muita grana, né, de imposto. Mas, enfim, por isso comprou uma lasanha. A galera não... Assim, produzir e vender carro no Brasil é um mau negócio desde 2016. Faz 6 anos que as montadoras no Brasil estão aos trancos e barrancos, cara. E é por isso que saem tantos produtos, né? Hoje a gente tem muito pouco produto, né? Exato, porque as montadoras elas estão focando no que tem margem alta. Quanto maior o ticket, maior a margem, né? Você ter uma margem de 10% e vai aumentando esse percentual, tá? Mas vamos manter na mesma margem. Você ganhar 10% num carro de 70 mil é 7 mil. Você ganhar 10% num carro de 200 mil é 20 mil. Por que quais são cases de sucesso aí? Quem é que tá indo bem pra caralho no mercado brasileiro hoje? Tá crescendo 20, 30, 40% ao ano. Porque a margem é alta. Gigantesca. Você ter uma margem de 15% no carro de 500 pau, você tá fazendo 70, 80 conto em cada venda, entendeu? Falando da parte emocional, né? É que a galera fala, mas os caras isso aqui, mas gente, você falou isso, tava falando na última live. Grande parte das pessoas que fazem os carros não gostam de carros, que trabalham nas montadoras, tem que encher o bolso, entendeu? Uma mas empresa. Quem gosta de carro também tem que encher o bolso. Não, também, mas eu digo assim... O ponto é o seguinte, cara, pra resumir essa conversa, num carro de 500 mil, a margem da montadora é 10, 15%. Se a montadora decidir, eu vou vender esse carro tendo prejuízo, que ela nunca vai fazer porque ela não é louca, o preço do carro vai cair 10%, 15%. O carro de 500 mil vai passar a custar 450. Vai continuar caro pra caralho, entendeu? Não, mas é que eu falo sempre isso porque, assim, cara, no fundo, é um negócio, né? A gente fala com o coração porque a gente ama, mas no fundo é um negócio, entendeu? A gente que tá no lado que o coração bate mais forte. Mas mesmo eu e você que estamos no lado que o coração bate mais forte, a gente você precisa comer, né? Ninguém rasga dinheiro, né? E assim, aquela coisa, eu adoro o Data Reto, né? O Data Reto bomba na internet do automotivo brasileiro, aquela coisa. Sherry iCar, 139.900. É o carro mais barato, o elétrico. O elétrico mais barato do Brasil. Agora sim, cara, esse carro aí custa no máximo 30 pau. Pra fazer? Nem fudendo. Não interessa, da onde você tá tirando isso, cara? Qual produto
tem um preço final 6 vezes maior do que qual produto complexo, né? 6 vezes maior, não um artigo de luxo. Lá, você pega Sim, uma joia. o lenço Louis Vuitton, que tu tá pagando a marca, sim. O cost of goods, que a gente chama, né? Quanto custou para fazer aquilo ali, é 5% do preço final. Mas uma coisa complexa como um carro, não existe nenhum modelo de negócio em que um carro custa... Um carro ou uma televisão, ou que custa 5 vezes maior do que o custo de produção. Senão as montadoras estavam... Não, existe concorrência e o mercado é global, cara. Ah, não, mas existe cartel. Não existe cartel. O preço do carro, quanto é que custa? Umas coisas que me deixam louco, cara. Eu sei porque naquele vídeo você tava louco e eu te entendi. Quanto é que vai custar um GR Corolla? 300 e poucos, 400? Da onde você tirou esse número? Não, eu peguei em dólar e dei uma pensada ali, entendeu? E eu que não sou um cara que manja de mercado. Quanto é que custa um A35 AMG no Brasil? 420 mil reais. Quanto é que custa esse carro em dólar nos Estados Unidos? Acho que é uns 45 mil dólares. Agora, outra coisa importante também da galera que... Vou fazer uma conta de padaria aqui. Não, a galera que faz conta em dinheiros, uma coisa importante. O imposto, o ICM, não tá em nenhum preço de carro que você vê nos Estados Unidos. Então, por exemplo, Jetta GLI. 32 mil dólares esse carro, MSRP, né? O Manufacturer Suggested Retail Price. Quando você chega lá na concessionária Volkswagen, e lá eles estão com os mesmos problemas de ágio e tudo mais, mas você comprou o carro por 32 mil, ele sai da porta, na Califórnia, os sales tax, se não me engano, são 8%. Então ele sai da porta por 35 mil dólares, porque você está pagando imposto depois. Sim, então ele é um no carro final do processo. Né? Ele é um carro de 35 mil dólares. Faz aí, quanto é que tá o dólar hoje? Eu não acompanhei, mas tá na casa dos 5 e... O dólar tá 5,25, né? 5,25, né? Então, não, eu tava fazendo da MG porque eu achei bom o exemplo, porque eu sabia... Vamos voltar pra MG, mas só... Deu 236 mil reais na conversão direta. Aí você precisa multiplicar só por pra 2. ficar no GLI aqui, ó. 35 vezes 5,25, 183 mil reais. Quanto é que eu falei que é a média de um carro custar a mais no Brasil em relação aos Estados Unidos, por a margem ligeiramente maior da montadora aqui, pelo custo Brasil, pela carga tributária maior? Falei 15%, né? Então isso tá dentro. 183 vezes 1,15, 211. Quanto é que custa o Jetta GLI? 216. Não existe mágica. Por isso que não existe cartel. O Jetta GLI no Brasil, ele está indexado pelo mercado mundial. Pelo que custa mundo, nos Estados Unidos, pelo que custa na Alemanha. Então, para voltar ao A35 AMG, vamos fazer aqui, ó, eu fiz uma conta de padaria aqui, não... Não, mas eu vou aqui, ó, A35 AMG MSRP. $45,850. 45,850 vezes... Não precisa. Esse carro custa 422 mil reais no Brasil. Quanto é que custa o GR Corolla Circuit? Não sei. Vai custar 37, 38 mil dólares. Vai custar... MSRP. Vai custar os 300 e... Vai custar, queimando um pouco de fosfato aqui, 15% a menos do que o A35. Só que eu acho, eu não sei, tá? Eu tô chutando. Tem duas versões lá, tem a Core e a Circuit. A Core começa no mesmo preço do GLI. 32, 33 mil dólares. Então vamos botar 35 mil dólares. Então ele vai custar 35 dividido por 45, ele custa 77% do que custa um A35 AMG. Quanto é que vai custar no Brasil? 422 vezes ponto 77, 324 mil reais. Que é os mesmos... Tá, 300 a 350. Enfim, se você fizer conta, você vai ver que é proporcional. Exato. A palavra é vai custar 500 mil. Não vai custar 500 mil. Não tem como custar 500 mil. Porque ele custa 30% a menos com a A35 AMG. Ele vai custar no Brasil 30% a menos com a A35 AMG. Gente, compartilhem essa parte da live. Só que aí tem um monte de coisa que é o seguinte. A Toyota, ela tem uma operação muito maior do que a Mercedes Carros no Brasil. E ela tem uma estratégia gazuca. De repente ela vai dizer, não, eu vou espremer a minha margem nesse carro. Ao invés de cobrar 320, eu vou cobrar 299,990. Porque eu quero estar... abaixo do quanto vai vir o Type R. Existe essa coisa da concorrência, entendeu? Saudável, né? É a famosa concorrência saudável. Toda concorrência é saudável e ela existe o tempo todo no mercado. O preço do Corolla, do GR Corolla tá balizado no preço do GLI, tá balizado no preço do A35, tá balizado no preço do Type R. É assim que é, galera. E tem gente que briga com esses números, com essa realidade, para ganhar like nas redes, mas
Fala Enfim, bosta. É bom, só fala mas, bosta. se fosse só em carro que acontece isso, né? É, exato. A gente tava bem. Bom, Maurício, passamos bem aqui, até porque deu um probleminha de internet no meio, deu uma esticada a mais, né? Pra gente Acontece. entregar uma horinha de papo bom aí. Fala pra galera onde achar você e o Alma Automotiva. Em vários lugares, senhoras e senhores. Você vai achar lá no Instagram, @almaautomotiva, é com um A só, isso dá um pouco de confusão. No nosso site, www.almaautomotiva.com.br, no YouTube, também como Alma Automotiva, e na nossa loja online, que é www.almaautomotiva.com/loja, onde tem camisetas como essa daqui, que você acha que não conhecia. Essa é Não novidade. conheci, vou te falar, quero uma dessa, tá demais essa Essa aqui é camiseta. legal, né? Tá Esse foi o demais. genial Janderson que fez, que é nossa homenagem ao NSX do chefe. Você E o sabe a chefe. história do Senna com o NSX? Conheço assim que eu sei que ele foi lá testar o carro e em outras palavras, ele desceu e falou, tá meio bosta. Tá molão. Tá meio quem bosta. tinha sido o development driver do carro tinha sido o Nakajima. E aí quando o Senna não foi o cara que desenvolveu o NSX. Não, ele só... Ele andou uma vez, deu um feedback, falou, tá mole essa merda. E aí, E aí foi feito enrijeceram bastante o a acerto. plataforma. Você sabe que... Aí é uma pergunta que me fizeram, inclusive, outro dia. Que se eu pudesse escolher qualquer automóvel do planeta pra conhecer, qualquer um do planeta pra conhecer, era o BSS 8888. Esse carro Eu é tenho demais. um sonho muito grande de ver esse carro de perto. E eu cara. vou te falar, das muitas cagadas automotivas que fiz na vida, quando eu me mudei para os Estados Unidos, cara, o NSX era um carro micadaço. Você falou, assim. eu tava vendo, Comprava você tava esse falando carro com por- ele, É que eu não tinha na época, mas você comprava esse carro por $17 mil. assim. peanuts pro É, carro que ele é. é. Mas assim, eu nunca dirigi, eu sou louco pra dirigir um carro Cara, vai desse. ser uma ligeira decepção, né? Porque pros padrões atuais ele não é um carro rápido, Então, né? mas é que calma, vamos falar assim, pra fechar o assunto, o grande problema que eu falei, né, quando eu tava no Uno, passei pro Civic, do Civic pro coisa, eu fui tendo meus parâmetros diferentes. A galera, essas crianças novas que estão criando, essas crianças no plural, novas que estão crescendo com carro elétrico, eles vão achar tudo chato. Pô, você me levou pra andar de Taycan, o negócio faz 0 a 100 em 2,7 segundos. Mas sem entrar na questão dos elétricos, e sim o XC40 que espancam o NSX Qual que é o em 0 a 100 4.9. Então, mas ferrou. O cara não vai achar graça. Mas aí que tá, esquece vamos ficar no carro a combustão. Um NSX manual, ele faz um 0 a 100 assim, equivalente ao de um Golf GTI DSG, Mas ele é entendeu? um senhor, né? Então, mas eu quero dizer o seguinte, não é um carro rápido, mas é um carro muito vivo na sua mão, é demais, né? E uma coisa E que é eu lindo, falo muito, né? por exemplo, a minha Mercedes que o 0 a 100 dela é casa de 8, uma coisa assim. Só que ela é 97. O que tava andando na rua em 97? Gente, o Corsinha 97 tava fazendo 0 a 100 o quê? Em 15. 15, Entendeu? Então, assim, o 8 era, É. putz, cara, anda pra caramba. Sim. Então, assim, é essa a questão. Falar de carro você tem que contextualizar. E eu que falei, eu tenho muita preocupação porque as crianças modernas não vão achar graça nessas coisas porque ela simplesmente vai sentar e falar e não é rápido, entendeu? Quando tem muito mais coisa sensorial em volta pra você curtir ali, entendeu? Mas é uma preocupação que eu tenho. Mas a minha preocupação é por causa do elétrico, principalmente porque o elétrico... E o pior do elétrico é que ele, do 0 ao 70 é uma pancada e do 70 ao 120 parece que a pancada é a mesma, entendeu? Isso é complicado. A gente sabe que o motorzinho a combustão na retomada ele vai estar mais... O elétrico é um negócio fascinante, um assunto para outro podcast. Aí eu acho que vai ser muito legal ver nos próximos anos como cada marca, quando tiver 100% eletrificada, vai se diferenciar. Não, e É eu... bem mais difícil do que era Pô, a 850 aqui era o único 5 em linha transversal turbo que tinha na época. É um ronco diferente, entendeu? Sensorialmente o carro é muito É mais legal. diferenciado, né? É Sim. mais fácil você criar uma personalidade do que com o elétrico. Mas não tenha dúvidas de que as marcas vão encontrar esse caminho. Maurício, valeu demais, obrigado Eu que demais. agradeço. Deixa eu agradecer a Hiperfreios aqui, que torna o Casco Curto Show possível. Empresa de alta tecnologia, 100% nacional, made in Sangão, Santa Catarina. Aí, discos e tambores de freio, os maiores fornecedores aí pro Brasil, fornecem para muitas montadoras, fornecem para a Copa HB20, né? Estão nas pistas, estão comigo no Drift, então um orgulho, uma satisfação carregar as cores e a marca 100% nacional da Hiperfreios aqui no podcast. Se você pegou essa live no meio, tem uma hora ali no meio que tá umas travadinhas, mas fica firme que depois volta e agora ela vai subir na íntegra, você pode pegar o papo desde o começo, deixa ali a sua dúvida nos comentários, se quiser chamar o Maurício, segue o Alma Automotiva também lá para seguir o papo e amanhã este papo também estará nos formatos de áudio no seu tocador de podcast favorito. Valeu demais, cuide-se bem e aquele abraço. Fiquem com Deus.